Capítulo 1061. O oceano monstruoso de repente se espatifou como se quisesse destruir tudo no mundo. O dedo do Alver também desceu do céu. O antigo demônio Beelzebub abriu os braços e a sombra do antigo demônio atrás dele se separou de seu corpo. Houve um flash de luz e 24 pequenas bandeiras ilusórias cercaram a sombra do antigo demônio. Quando o antigo demônio apontou para frente, as 24 pequenas bandeiras liberaram uma pressão inimaginável. Várias ilusões de deuses e demônios antigos apareceram. Havia até algumas feras ferozes dos tempos antigos. Eles encheram o céu. Vários feitiços desceram do céu fora do palácio neste momento. O mestre Vácuo cerrou os dentes e ia atacar, mas quando percebeu que o Anglin estava aqui, ele imediatamente parou. O homem de preto também não se mexeu, mas um traço de ganância apareceu em seus olhos. Dentro do palácio estava um imperador celestial Kinglin gravemente ferido. Mesmo que o demônio antigo estivesse aqui, eles ainda tinham mais gente, e não faltavam cultivadores poderosos, então até demônio antigo teria medo. Enquanto eu conseguir obter 3 gotas do sangue de Kinglin, minha missão estará completa. Então o Senhor me ajudará a aumentar muito meu nível de cultivo. Até o velho nos olhos da cabaça percebeu. Ele parou de atacar e deu alguns passos para trás, então a ganância apareceu em seus olhos. Ele veio aqui com o Alver, então ele não encontrou muitos problemas. Ele não estava aqui para obter o segredo do terceiro passo de Kinglin, ele queria seus feitiços celestiais. Quando os feitiços do Alver, Beelzebub e Wangwei pousaram, houve um estrondo violento e inúmeras rachaduras apareceram na terra, fazendo com que parecesse que ela iria desabar. Quando o dedo do Todo-Vidente pousou, a terra inteira desmoronou e até mesmo toda a caverna do Imperador Celestial começou a tremer. Todos os 9 andares foram afetados. Então, adicionando as inúmeras ilusões invocadas pelas bandeiras de Beelzebub, o que balançou não apenas a caverna do Imperador Celestial, mas toda a terra dos espíritos demoníacos. A queda do solo fez com que todo o 9º andar se transformasse em ruínas. Quando os 3 feitiços poderosos desceram, a voz rouca de Beelzebub rugiu como um louco. E então toda a névoa negra ao redor do palácio atacou as 3 potências. Rumble, rumble, rumble. Ondas de estrondos de sacudir o céu ecoaram. Wang e Lin Qian voaram rapidamente para frente. Antes de chegarem perto, eles sentiram um impacto inimaginável de frente. No entanto, assim que os feitiços e a névoa negra colidiram, fazendo com que o mundo mudasse de cor, a última vela do palácio no 8º andar lutou por um momento e depois se extinguiu. No momento em que a vela se apagou, a luz entre as sobrancelhas do homem de meia-idade no trono desapareceu. Então, grandes quantidades de energia diabólica invadiram toda a área. Nesse instante, o homem ergueu repentinamente a cabeça e a confusão em seus olhos desapareceu, substituída por uma terrível chama diabólica. Agora havia 8 estrelas girando rapidamente em seu olho esquerdo. Ele revelou um sorriso sombrio enquanto se levantava lentamente. Ele esteve sentado aqui por incontáveis anos, e durante esses incontáveis anos, seu corpo não era capaz de se mover 1 centímetro. No entanto, neste momento, ele se mexeu. No momento em que o homem de meia-idade se levantou, uma monstruosa energia diabólica surgiu e incontáveis rachaduras apareceram no palácio em que ele estava. Então o palácio se espatifou em incontáveis pedaços e se espalhou por toda parte. Até a névoa negra lá fora entrou rapidamente no palácio desmoronado e foi em direção ao homem de meia-idade. Uma armadura preta apareceu de repente em seu corpo. Nesse momento, Wang Wen viu o palácio desabar e viu a figura dentro do palácio desmoronado. Seus olhos estavam cheios de choque e dor. Professor. Havia um traço de loucura nos olhos do Alvidente. Ele esperou muito tempo por este dia. Do outro lado, Beelzebub respirou fundo e uma intensa intenção de matar apareceu em seus olhos. Ele acabou de finalizar a posse e ainda não se estabilizou. Não posso permitir que ele consolide seu poder. No momento em que o homem de meia-idade se levantou, todas as restrições nos primeiros andares de luta piscaram intensamente, como se estivessem torcendo, e então todos desabaram. O que foi ainda mais assustador foi que a terra do espírito do demônio mudou muito quando ele se levantou. Toda a energia demoníaca foi varrida da terra dos espíritos demoníacos, revertendo-a para o reino celestial do espírito celestial. No entanto, neste momento, uma energia diabólica sem fim surgiu e cobriu todo o céu acima do reino celestial do espírito celestial. As bestas celestiais que acabaram de se recuperar
foram varridas pela energia diabólica. Uma vez que a energia diabólica passou, eles se tornaram bestas ferozes extremamente sanguinárias. Não apenas a terra dos espíritos demoníacos, mas até mesmo o céu estrelado sem fim na terra dos espíritos demônios estava cheio de energia diabólica. Tornou-se uma enorme sombra do diabo ilusório e soltou uma risada arrogante. Essa risada foi silenciosa, mas envolveu toda a aliança. Esse era um tipo de poder inimaginável. A guerra na aliança, que durou meio ano, ainda continuava. Incontáveis cultivadores morreram, mas a batalha implacável deixou os olhos de ambos os lados vermelhos do massacre. Grandes quantidades de cultivadores Aleavém vieram de Aleavém, e a aliança transferiu quase todos os cultivadores da região norte. Toda a região norte estava coberta por um cheiro forte de sangue. Até o mestre Flamespark quase enlouqueceu de tanto matar. No entanto, assim que os dois lados estavam imersos em uma matança sem fim, aquela risada silenciosa passou. Mestre Flamespark ficou surpreso, e até mesmo o ancião da aliança lutando contra ele ficou horrorizado com a situação. Eles não foram os únicos, todos os cultivadores comuns ao redor começaram a tremer, mas eles não sabiam o motivo. Na distante sede da aliança, ainda havia alguns seres celestiais sobreviventes como Languin e o Juan. Eles eram a espinha dorsal da aliança e estavam prestes a partir para se juntar à batalha na região norte. No entanto, o som silencioso passou por seus ouvidos. As expressões desses seres celestiais mudaram muito e o terror encheu seus olhos. Este som é Imperador Celestial Kinglin. Até mesmo o homem de meia-idade na sala secreta do planeta acima do vórtice nas profundezas da sede da aliança de repente abriu os olhos. No momento em que seus olhos se abriram, o sino no teto repentinamente desabou com um estrondo. Imperador Celestial. Ao mesmo tempo, o velho que notou o Anglin no brilhante Void Realm de repente ergueu os olhos. Era como se seu olhar pudesse penetrar na distância e olhar para a terra dos espíritos demoníacos. Sua expressão nunca tinha sido tão séria antes. Ao lado dele, a fria e brilhante santa do vazio, Mubing Mei, também se assustou. Ele acordou. Não é ele. A expressão do velho mudou. Havia um toque de melancolia, um toque de alívio, mas também um toque de decepção. No campo estelar, em chamas que era uma terra proibida para a aliança que pertencia à seita divina do pássaro vermilhão da seita 4 divina, havia uma rocha branca de 30 metros de largura que estava dentro da parte mais profunda do campo estelar. Era aqui que estava a fonte das chamas. Esta rocha tinha uma forma irregular e não era vermelha, mas branca como a neve. No entanto, a temperatura desta rocha era inimaginável. Até mesmo o Anglin atual derreteria se ele chegasse a 300 metros dele, e até mesmo seu pássaro vermilhão morreria instantaneamente. Mesmo um deus antigo de 5 estrelas não seria capaz de durar se estivessem a menos de 300 metros desta rocha. Esta pedra aparentemente comum foi a fonte deste campo estelar em chamas. Foi por isso que o campo estelar continuou a arder durante incontáveis anos. Nesse momento, havia um velho sentado no topo desta rocha. Este homem velho parecia muito velho com sua pele solta, e uma densa aura de morte o encheu. À distância, ele não parecia uma pessoa, mas uma pilha de carne morta. No entanto, ninguém ousou subestimar este velho. Ele era o imperador divino pássaro vermilhão. E vem volta, então, sua fama sacudiu as estrelas. Por alguma razão especial, ele não entrou no reino celestial, mas deveria haver um lugar para ele lá. Nesse momento, o velho abriu os olhos. Ele olhou para a cabeça e revelou um toque de melancolia. Será que minha seita divina pássaro vermilhão realmente não consegue se levantar mais uma vez? Havia um planeta entre as estrelas ao qual a maioria das pessoas não prestava atenção ou ignorava diretamente. Era um planeta de cultivo de nível 6 e era chamado de planeta Suzaku. No planeta Suzaku, no lugar onde antes era um mar de névoa, estava a terra do deus antigo. No mar de sangue da terra do deus antigo, um homem ruivo ergueu lentamente a cabeça e revelou um toque de desprezo em seus olhos. Este oitavo diabo antigo é um desperdício. Em mais 100 anos, eu, Tusen, serei capaz de deixar este lugar. Naquela hora, alguém que possa me impedir aparecerá. Enquanto a voz de Tusen ecoava, o mar de sangue agitou-se e rugiu como uma onda monstruosa. O Lande do deus antigo era um espaço separado no vazio que Tusen havia aberto. Seu corpo foi armazenado neste espaço. Era impossível descrever o quão grande era seu corpo,
Mesmo um planeta de cultivo era como um brinquedo de criança próximo a ele. Sua pele áspera e punho enorme emitiram uma pressão de estilhaçar a terra que preencheu o vazio. No entanto, enquanto o mar de sangue fervia com as palavras de Tussen, o dedo indicador direito de Tussi de repente se moveu um pouco. Copyright-novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1062. Poder do Antigo Demônio. Capítulo 1062. Poder do Antigo Demônio. O colapso do palácio foi como uma tempestade que parou de repente e, em seguida, toda sua força se espalhou para fora. O homem de meia-idade que se levantou era o ex-número 1 que não tinha rivais entre os 4 reinos celestiais, o Imperador Celestial Kinglin. No entanto, agora mesmo seus olhos estavam cheios de poderosas chamas diabólicas e ele foi envolvido por uma armadura negra. A armadura semelhante a escamas cobria todo o seu corpo. A monstruosa energia diabólica formou uma capa atrás dele que se movia sem nenhum vento. No final da capa, a impressionante sombra de um antigo demônio apareceu. A densa armadura cobriu completamente sua aparência, com apenas a chama diabólica em sua essência emitindo um brilho vermelho. No momento em que o palácio desabou, ele saiu. Neste momento, fora do palácio desabado, um magnífico feitiço do mar de Wangwei cobriu o céu. O colapso do palácio foi rápido demais, então Wangwei não teve tempo de interromper sua ação. O aumento das ondas quebrou como um louco no palácio desmoronado. Nesse instante, era como se tudo neste mundo tivesse sido substituído pelo maré. O vapor da água enchesse o mundo. Uma quantidade de energia espiritual celestial de sacudir os céus inundou a Reia neste momento. Parecia quase corpóreo e podia abalar a mente. Apenas este feitiço foi o suficiente para fazer de Wangwei um dos cultivadores mais poderosos da atualidade. O mundo inteiro parecia estar submerso por este mar revolto. Wangling respirou fundo. Pelo que ele podia ver, a força de Wangwei era comparável à de Qin Shui se seu reino de não fosse incluído. No entanto, assim que o mar furioso chegou, o homem de meia-idade vestido com uma armadura deu um passo e chegou no ar. Só um pequeno truque. Com um traço de sede de sangue e loucura, o homem ergueu a mão direita e acenou aleatoriamente. Grandes quantidades de gás negro de repente saíram de sua mão e, imediatamente inundaram o céu, cobrindo o mar. O mar que Wangwei criou explodiu em incontáveis gotas de chuva que se espalharam por toda parte. Era como se o feitiço de Wangwei fosse mera brincadeira de criança diante daquele homem. Mestre, discípulo estava atrasado. O rosto de Wangwei estava pálido quando ele recuou centenas de metros e chegou ao lado de Zoe. Ele olhou para o homem de meia-idade com dor nos olhos, mas ele rapidamente suprimiu e revelou um olhar determinado. Zoe não havia se recuperado de ferir o mestre Void e estava em perigo aqui. Wangwei acenou com a mão, e Zoe naturalmente conhecia as intenções de Wangwei. Zoe olhou para Wangling antes de se transformar em uma luz e foi colocado na bolsa de Wangwei. No céu, depois que o mar de Wangwei foi destruído, o dedo da alvidente que parecia poder suportar os seus desceu. Ele estava cheio de uma poderosa energia de origem e lentamente desceu do céu. Embora parecesse lento, era extremamente rápido. Os sons estrondosos ecoaram como se um buraco estivesse sendo aberto no céu pelo dedo. Até mesmo a névoa negra foi perfurada enquanto desabava sobre o homem abaixo. Um estranho som sibilante ecoou, mas antes que pudesse se aproximar, a mão direita do homem de meia-idade se estendeu. Com um estrondo, o dedo começou a desabar no meio. Era como se um poder muito mais forte do que este dedo o tivesse quebrado ao meio, fazendo com que todo o dedo se quebrasse centímetro a centímetro. O estrondo foi de abalar o céu. O dedo que causou formigamento no couro cabeludo de Wangling desabou e desapareceu em um piscar de olhos. Tudo isso aconteceu em um instante. No momento em que o homem de meia-idade saiu, os feitiços de Wangwei e da Alvid desabaram. No entanto, o homem de armadura não parou e deu outro passo. Ele se moveu a uma velocidade indescritível e imediatamente chegou antes do demônio antigo Beilo. As 8 estrelas em seu olho esquerdo brilharam quando ele ergueu o direito e acenou casualmente para todas as ilusões invocadas pelas bandeirinhas. A névoa negra sem fim cobrindo o céu de repente encolheu e cercou ele Beilo. Tudo isso aconteceu tão rápido que, no momento em que as pessoas puderam reagir, viram apenas uma névoa negra. Ondas de estrondos ecoaram dentro da névoa negra. A névoa negra se agitou, e os rugidos raivosos de Beilo puderam ser ouvidos. Tagia, mesmo que você possua o corpo de Kinglin, se você não tiver tempo suficiente,
Você não pode devorar a alma de King Lin ou dissipar toda a força de King Lin daquela época. E daí? É o suficiente para matar todos vocês. Uma voz rouca e sombria saiu junto com as flutuações do feitiço. Quando atingiu os ouvidos de todos, foi como se ossos estivessem sendo esfregados. Todo mundo não pôde deixar de sentir um arrepio no coração. Os olhos do Alvendo revelaram uma luz estranha, então ele inesperadamente avançou na névoa negra. O estrondo da névoa negra ficou ainda mais alto. Wang Wei cerrou os dentes e correu para o poço da névoa negra. Essas 3 usinas de força entraram na névoa negra, e as colisões de seus feitiços de sacudir o céu ecoaram. Havia também flutuações loucas de energia de origem e energia espiritual celestial que se espalhou. Mestre Voi olhou para a névoa negra com uma expressão séria, e o homem de preto ao lado dele fez o mesmo. O velho na cabaça também hesitou e parou na orla da névoa negra. Quanto a Lin Tianyu, ele olhou para a névoa negra com uma expressão sombria. Wang Lin recuou imediatamente sem hesitação. Embora ele não soubesse de tudo o que estava acontecendo, o homem com a armadura que havia saído do palácio era a mesma pessoa que interferiu com seu guia Nether quando ele estava dentro do mundo da garrafa e deu-lhe o choro amarelo. Quando Wang Wei gritou professor, isso confirmou as especulações de Wang Lin. Essa pessoa era a pessoa mais forte do reino celestial, o imperador celestial King Lin. Conectando todas as informações de antes, o karma de tudo está prestes a se revelar. No passado, o imperador celestial King Lin foi gravemente ferido durante o colapso do reino celestial e foi forçado a praticar o cultivo a portas fechadas. No entanto, Anciente de Viltage e Anciente de Monbeilo aproveitaram esta oportunidade para um ambush King Lin. Eles queriam roubar o corpo de King Lin para levar seu cultivo e suas memórias. No entanto, King Lin era muito poderoso e, mesmo depois de ser gravemente ferido, ele ainda era incrivelmente poderoso. Mesmo com o antigo demônio e o antigo demônio trabalhando juntos, eles não conseguiram derrotar King Lin completamente. Finalmente, King Lin chegou ao reino do céu do espírito celestial, onde sua batalha atingiu o auge. Nessa batalha, Anciente Demon Beilo foi dividido em 9 partes pela força. Ele não teve escolha a não ser se tornar 9 espíritos demoníacos antigos e se esconder por incontáveis anos no reino celestial dos espíritos celestiais até que ele pudesse se reformar. Quanto ao diabo ancião Tagia, ele foi capaz de entrar no corpo de King Lin e tentou assumir o controle. No entanto, King Lin conseguiu chegar ao 9º andar desta caverna. No momento em que se sentou, ele usou as 99 velas para resistir ao antigo demônio. No entanto, o antigo demônio Tagia também era um ser poderoso. Ele inesperadamente encheu a caverna inteira com energia diabólica e até mesmo fez com que alguns dos guardas de King Lin descessem o caminho do diabo. Eles acabaram ficando sob seu comando. Quanto ao diabo espalhado que estava na terra dos espíritos demoníacos e tinha o mesmo corpo de Lin Tianyu, temo que haja algo mais por trás disso. Os olhos de Wang Lin brilharam. Com sua inteligência, ele imediatamente teve uma ideia aproximada da situação dentro da caverna. No momento em que centenas de pensamentos passaram pela cabeça de Wang Lin enquanto ele se retirava rapidamente, um som ensurdecedor veio da névoa negra. Um longo tempo com este som, a névoa negra espalhou-se rapidamente para fora. O corpo de Wang Wei saiu da névoa negra em expansão. Enquanto flutuava no ar, ele tossiu com a boca cheia de sangue e parecia desanimado. No entanto, a tristeza em seu rosto e a dor em seu coração suprimiram qualquer ferimento. Assim que Wang Wei foi forçado a sair, a névoa negra se espalhando se juntou e se transformou em um raio de luz negra, que atingiu Wang Wei. Foi tão rápido que imediatamente perfurou o peito de Wang Wei. Uma grande quantidade de sangue jorrou do peito de Wang Wei e ele caiu do céu. Essa mudança foi tão repentina que fez com que as expressões de todos mudassem muito. O homem de preto engasgou antes de retirar toda a sua ganância e recuar imediatamente. Mestre Voide era o mesmo, mas seus olhos se iluminaram e, quando ele recuou, atacou Wang Wei gravemente ferido. Vou aproveitar esta oportunidade para acabar com essa pessoa e resolver um pouco do ódio em meu coração. Embora Master Void tenha ficado gravemente ferido, ele ainda estava no estágio do Nirvana Shatterer. Nesse momento, ele se moveu como um raio e apareceu ao lado de Wang Wei. Ele então ergueu a mão e esmagou impiedosamente a cabeça de Wang Wei. Ele sorriu e gritou, já que você se atreveu a ajudar aquele pequeno bastardo, morra. Enquanto Wang Lin recuava, ele também viu Wang Wei ser jogado fora depois de ser gravemente ferido.
Ele imediatamente parou e avançou em direção ao Wang Wei. No entanto, ele não foi tão rápido quanto o Mestre Void, que se aproximou de Wang Wei e já havia levantado sua mão. Um brilho amarelo terroso apareceu na mão direita do Mestre Void. Sua mão continha o pico de poder de um cultivador Nirvana Shatterer em estágio inicial. Nesse momento, Wang Lin não teve tempo para pensar. A antiga fornalha de Deus apareceu ao seu redor. Ele apontou para Wang Wei e gritou, mude de posição. Uma luz cobriu Wang Wei. No momento em que a mão do Mestre Void caiu, ele desapareceu e foi substituído por Wang Lin. O olho direito de Wang Lin brilhou azul no momento em que a palma da mão do Mestre Void desceu, e o escudo de luz azul apareceu entre eles. A mão do Mestre Void se chocou contra o escudo. O escudo afundou e pressionou o peito de Wang Lin, fazendo-o tossir sangue. Seu corpo foi empurrado para trás e seus olhos ficaram vermelhos, então ele chegou ao lado do inconsciente Wang Wei. Ele agarrou Wang Wei e recuou. Ao fazer isso, ele enfiou a mão nas roupas de Wang Wei para pegar um comprimido. Ele então esmagou a cera ao redor da pílula e a jogou na boca de Wang Wei. Copyright novelfull.com. Todos os direitos recuperados. Capítulo 1063. Palavras de King Lin antes de ser possuído. Capítulo 1063. Palavras de King Lin antes de ser possuído. Mestre Void olhou para Wang Lin. Depois de ser forçado a reprimir sua raiva por tanto tempo, ele não conseguia mais se segurar. Naquele momento, ele se esqueceu de que não deveria perder a cabeça tão facilmente com a queda do nível de cultivo e investiu contra Wang Lin. Pequeno bastardo, vou esfolar você vivo hoje. Wang Lin recuou rapidamente e seus olhos ficaram frios. Assim que Master Void perseguiu Wang Lin, a névoa escura cheia de feitiços de repente se expandiu mais uma vez, e desta vez o Alveir foi expulso. Embora ele parecesse pálido, ele não estava em um estado ruim. No momento em que ele saiu correndo, a névoa negra se transformou em luz negra que feriu Wang Wei e avançou contra o Alveir. Os olhos do Alveir brilharam. Ele avançou e sua mão direita a tocou entre as sobrancelhas. Um raio de luz de 7 cores saiu de suas sobrancelhas e colidiu com a luz negra. Houve um estrondo quando a luz de 7 cores e a luz negra desapareceram. O Alveir pegou emprestado esta força e recuou sem hesitação. Essa mudança repentina abalou a mente do Mestre Void. No entanto, isso não o fez desistir de matar Wang Lin. Ele realmente se moveu ainda mais rápido. Quando o velho na cabaça viu que até o Alveir fora derrotado, seu rosto se encheu de horror. Ele recuou sem hesitar, mas era tarde demais. A agitação da névoa negra atingiu o pico, e as turbulências que estilhaçaram a terra continuaram. Então um gemido abafado pode ser ouvido quando Beilo foi impiedosamente atirado para fora da névoa negra, e sangue espirrou por toda parte. A energia demoníaca ao redor de Beilo que estava espalhada rapidamente se juntou. Seus olhos estavam cheios de intenso ressentimento. Atrás dele, a névoa negra se contraiu rapidamente e, em um instante, a névoa se encolheu de volta ao antigo diabo blindado. A mão direita do antigo demônio segurou uma lâmina negra de 9 metros de comprimento e avançou. Ele não era rápido, mas também não era lento. Em seu segundo passo, ele já estava diante do velho na cabaça. O velho na cabaça revelou medo nos olhos e estava prestes a recuar. No entanto, quando ele estava prestes a recuar, o antigo demônio passou por ele e a lâmina negra casualmente varreu o velho. Uma energia afiada inimaginável fez com que a expressão do velho mudasse muito. Sem tempo para pensar, a cabaça sob seus pés bloqueou diante dele e sua palma direita bateu na cabaça. No entanto, assim que um feitiço saiu da cabaça, o Blood passou e a cabaça fez um som crepitante ao se dividir ao meio. Quando o velho olhou para baixo, ficou surpreso ao descobrir que seu corpo já foi cortado ao meio. Mesmo sua alma de origem não teve tempo de escapar, foi destruído por aquela lâmina enquanto ainda estava em seu corpo. Tudo isso aconteceu em um instante. O velho demônio Tagia não parou depois de passar pelo velho na cabaça. O corpo do velho desabou de repente. Esta cena fez com que todos respirassem fundo. O homem de preto sentiu ainda mais medo e escapou ainda mais rápido. Gotas de sangue pingaram da lâmina. O antigo demônio revelou uma expressão horrível e então perseguiu Beilo. Beilo, naquela época, eu não te matei porque nossos ancestrais já foram do mesmo clã, mas desde que você veio em busca da morte, este demônio só pode realizar o seu desejo. Besteira. Naquela época, tínhamos um acordo que eu levaria o corpo e você levaria as memórias. Se você não tivesse desistido do nosso acordo,
Aquele corpo teria sido meu. Beelô rugiu enquanto recuava. O antigo diabo com a armadura revelou um sorriso zombeteiro enquanto segurava a lâmina e disse: acontece que fui um pouco mais rápido. Se eu agisse, mais tarde, nossas posições teriam mudado. Enquanto ele falava, ele segurou a lâmina e golpeou Beelô. Revele sua forma de espírito demoníaco para este demônio. Uma lâmina chocantemente grande apareceu no mundo. Era como uma lâmina que poderia partir o céu ao meio. Quando o antigo demônio desceu, um estrondo estrondoso pôde ser ouvido. Um raio de energia de lâmina com centenas de milhares de metros de comprimento apareceu de repente e impiedosamente varreu em direção a Beelô, fazendo com que sua expressão mudasse muito. A lâmina era tão rápida que ele não teve tempo de se esquivar antes de pousar nele. A energia da lâmina penetrou no corpo de Beelô e pousou no chão. Um estrondo alto veio do chão em colapso quando uma ravina de profundidade desconhecida apareceu. O corpo de Beelô foi dividido ao meio e desabou em uma pilha de carne e sangue. No entanto, quando seu corpo entrou em colapso, uma luz demoníaca verde voou para o ar e imediatamente se transformou em um antigo demônio de 300 metros de altura. Este era o corpo real do demônio antigo Beelô. Assim que ele apareceu, ele recuou em uma velocidade chocante. O antigo demônio soltou um bufo frio e perseguiu com sua lâmina. Quanto aos outros, ele não os considera de forma alguma ameaças. Além do demônio antigo, a única outra pessoa em quem ele tinha que prestar atenção era a nojenta aura de Deus antigo que ele notou quando apareceu. Enquanto ele perseguia Beelô, o antigo demônio olhou friamente para Wang Lin à distância. Wang Lin estava se movendo mais rápido que podia para se esquivar do mestre vazio, mas sua velocidade ainda era muito lenta em comparação com o mestre vazio. Nesse momento de crise, Wang Lin tirou a tatuagem de Wither do clã da tatuagem e colocou-a em seu corpo, fazendo com que sua velocidade atingisse imediatamente o pico. Vá para onde ficava o palácio. Minha esposa está lá. Ela estava acordada antes de o mestre ser possuída, então ela deve ter recebido uma mensagem. Ah, voz de Wang Wen veio de trás de Wang Lin. Seus ferimentos foram completamente curados. Depois de falar, ele deixou Wang Lin e atacou o Master Void. Wang Lin mudou imediatamente de direção sem parar. Ele chegou diante do palácio desabado em um flash, e com uma varredura de seu sentido divino, ele encontrou inconsciente o Juan. Quando ele se aproximou de Juan, Wang Lin juntou um pouco da energia, da origem do fogo em sua mão e apontou para o meio de suas sobrancelhas sem hesitar. A energia da origem do fogo varreu seu corpo e a despertou. Sênior, por favor, abra rapidamente a passagem para sair deste lugar. Wang Lin não teve tempo de explicar e rapidamente enviou uma mensagem ao Juan quando ela acordou. Depois que o Juan acordou, havia um traço de confusão em seus olhos, mas ela se recuperou rapidamente. Ela se levantou e ambas as mãos formaram um selo, então ela apontou para o céu. Um estrondo ecoou pelo céu e então 6 pilares de luz desabaram a 30 metros de Juan. À distância, a mão direita de Wang Wei formou um selo, criando uma cortina de água que prendeu o mestre vazio. A intenção de matar apareceu em seus olhos, mas obviamente não era hora de lutar. Ele soltou um bufo frio e então a água que prendia o mestre Void de repente se transformou em incontáveis espadas e encolheu rapidamente. Sem esperar pelo resultado, Wang Wei apareceu imediatamente ao lado de Juan e Wang Lin. O pilar de luz brilhou e os 3 desapareceram imediatamente. Ao mesmo tempo, o homem de preto também chegou em pânico. Ele bateu nos pilares de luz e desapareceu. O corpo do mestre Void estava cercado por espadas d'água. Enquanto o esfaqueavam, ele soltou um rugido e uma tempestade de solo amarelo apareceu. Houve sons de colisões enquanto ele conseguia bloquear os ataques, mas ele tossiu sangue. Isso o fez estremecer de frio e o despertou de seu estado de loucura. Tudo o que aconteceu antes teria parecido incrível para outras pessoas. Como ele poderia ter perdido o controle de sua intenção de matar e atacado neste momento de crise? Se ele tivesse sido um pouco descuidado, ele teria morrido aqui. Os olhos do mestre Void estavam cheios de medo e amargura. Seu corpo tremulou e ele investiu diretamente contra os pilares de luz. Quanto ao Alver, ele desapareceu inesperadamente, e ninguém sabia para onde ele tinha ido. Antes, percebi que estava perdendo o controle de mim mesmo, mas agora tenho certeza. Não pensei que a primeira praga do céu chegaria tão rapidamente. Mestre Void correu para o pilar de luz e desapareceu. O antigo demônio Beelô, que estava sendo perseguido pelo antigo demônio, soltou rugidos raivosos.
Quando ele viu que a matriz de transferência para sair deste lugar havia sido aberta, ele imediatamente correu em direção a ela, sem hesitação. No entanto, assim que ele se aproximou, o antigo demônio que o perseguia revelou um olhar sedento de sangue. Ele largou a lâmina em sua mão e de repente abriu os braços. O diabo devora todos os espíritos. Enquanto ele gritava, a armadura ao redor do demônio antigo liberou uma névoa negra sem limites, e uma névoa negra de repente encheu o mundo mais uma vez. A névoa negra se transformou em um monte gigante que tentou devorar impiedosamente o Beelzebub que fugia. Beelzebub soltou um gemido miserável antes de seu corpo desabar com um estrondo. Metade de seu corpo foi devorado e a outra metade ficou do tamanho de uma pessoa comum. Ele então desapareceu na matriz de transferência. A névoa negra rapidamente absorveu metade do corpo espiritual de Beelzebub. Então a névoa a envolveu. Tagia se transformou em um dragão. Ele disparou contra a matriz de transferência e se espatifou em direção ao céu. O céu foi quebrado enquanto ele investia para cima. Nenhum de vocês pode escapar. Quanto ao Wang Lin e o casal Nuvem Celestial, os três imediatamente apareceram no palácio no 8º andar. O João disse rapidamente, quando o mestre falou comigo antes, ele disse apenas uma frase. Templo do Reino Celestial da Chuva, Cristal da Alma de Origem, Sangue de Qin Shuang. Os olhos de Wang Wei se estreitaram. Antes que ele pudesse falar, o Homem de Preto e Master Void veio da matriz de transferência. Ao mesmo tempo, o miserável corpo espiritual do antigo demônio Beelzebub também apareceu. Além disso, neste momento, o solo em que todos estavam desabou. Enquanto o chão desabava, fios de energia diabólica saíram das rachaduras. Quando o chão desabou completamente, o dragão formado por uma energia diabólica saiu correndo. Abriu a boca que poderia devorar o mundo e tentou devorar a todos. Nesse instante, Wang Lin estava repetindo as palavras que o João acabara de dizer em sua mente. Sangue de Qin Shuang. Sangue de Qin Shuang. No momento em que o dragão do diabo chegou, Wang Lin deu um tapa em sua sacola de contenção e o pagode celestial apareceu. Sem tempo para se preocupar com o quão preciosa era a torre celestial, Wang bateu nela com a palma da mão, fazendo-a desabar. E o corpo de Qin Shuang apareceu diante dele. Eu sinto muito. Ele secretamente se desculpou com Zoe. Wang Lin apreendeu todo o tempo que tinha ao apunhalar o dedo indicador de Qin Shuang e espremer uma gota de sangue. Então ele imediatamente jogou aquela gota de sangue no dragão do diabo diante deles. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1064. A identidade do Homem de Preto. Capítulo 1064. A identidade do Homem de Preto. Esta gota insignificante de sangue foi lançada por Wang Lin no dragão negro do demônio do gás que avançou do chão desmoronado. O dragão demoníaco abriu a boca, liberando grandes quantidades de energia fria, e tentou devorar a todos. No entanto, exatamente neste momento, a gota de sangue de Qin Shuang tocou um fio de gás preto que veio do dragão do diabo. Em um instante, enquanto todos estavam pasmos, sons de chiado vieram da névoa negra. Era como espirrar água em carvão quente. Enquanto o som crepitante ecoava, a névoa negra se dissipou, inesperadamente, como se não pudesse suportar essa gota de sangue celeste. A gota de sangue penetrou na névoa negra e pousou na cabeça do dragão do diabo. O dragão diabólico parou de repente, mas isso foi imediatamente seguido por um rugido doloroso e raivoso. Enquanto rugia, o corpo do dragão diabólico se torceu e varreu a área, causando um estrondo alto. Como se um par de mãos gigantes estivesse agitando o lugar. Todos os prédios desabaram e todo o andar ficou em ruínas. Os olhos de Wang Lin brilharam e ele espremeu mais sangue de Qin Shuang e o jogou impiedosamente. Então ele acenou com a mão e a poderosa energia de origem em seu corpo saiu correndo. O sangue explodiu imediatamente em uma névoa de sangue que disparou para frente. A névoa de sangue imediatamente tocou o dragão demoníaco. Depois de entrar em contato com o sangue novamente, o dragão do diabo lutou ainda mais intensamente. Os rugidos continuaram a ecoar, e o corpo do dragão do diabo se contraiu rapidamente. Foi como um redemoinho e, depois que toda a névoa negra se dissipou, o antigo demônio apareceu diante de todos. A armadura negra agora estava manchada com várias gotas de sangue. Ele lançou fios de gás vermelho que permaneceram em torno do antigo demônio. Não importa como o antigo demônio acenou com as mãos, ele não poderia expulsá-lo. Mesmo quando ele tentou limpá-lo, sua mão passou por ele como se ele nem estivesse lá. Wang Lin,
Esse é o plano que você bolou para resistir a mim depois de incontáveis anos de intrigas. Se quem ocupa seu corpo tenta matar seu descendente, todos os feitiços se tornam inúteis. Seus feitiços não surtem efeito e seu corpo é contido pelo sangue de seu descendente. Isso não é mais mudar leis, mas sim criar leis. Você é tão poderoso, King Lin. O antigo demônio tinha uma expressão horrível ao atacar o Anglin. Este diabo quer ver como o mero sangue de um corpo pode me fazer ceder. O antigo demônio gritou enquanto sua mão direita se estendia. A lâmina negra apareceu de repente em sua mão e ele golpeou o Anglin. Eu não posso matar o descendente de King Lin, mas posso matar você, seu deus antigo e insignificante. A expressão de Anglin ficou pálida. Esta energia blada era enorme, e nem mesmo o velho na cabaça poderia escapar dela. A mente de Anglin estava extremamente clara quando a antiga fornalha divina apareceu ao seu redor e ele apontou para o homem de preto que observava à distância. Ele não escolheu Master Void porque era um momento de perigo, então ele precisava ter sucesso. Embora Master Void tenha ficado gravemente ferido, ele ainda estava no estágio do Nirvana Shattered, então Anglin não estava confiante. A expressão do homem de preto mudou muito quando sentiu uma luz cercá-lo. A energia da lâmina chegou tão perto que Wang Lin pôde até sentir a nitidez opressiva vindo dela. Mudar de posição. Wang Lin gritou, e a luz ao redor da fornalha atingiu o pico. O homem de olhos pretos ficou aterrorizado e, quando estava prestes a ser transferido, não se importou mais em esconder sua identidade. A marca do dragão de fogo apareceu entre suas sobrancelhas e atacou diretamente, transformando-se em um dragão de fogo, coberto de chamas. No momento em que o dragão de fogo apareceu, ele soltou um rugido e cercou o homem de preto em uma tentativa de resistir ao poder da antiga fornalha divina. Como resultado, houve uma força para resistir. Com este obstáculo, a lâmina se aproximou e passou por Qin Shuang. Devido à lei que King Lin criou, a energia da lâmina não prejudicou Qin Shuang e pousou diretamente em Wang Lin. Se a energia da lâmina pousasse, até o antigo corpo divino de Wang Lin seria dividido ao meio. Afinal, ele era apenas um antigo deus 5 estrelas. No momento em que a energia Blood desceu, o olho direito de Wang Lin brilhou azul e o escudo de luz azul apareceu e colidiu com a energia da lâmina. Houve um estrondo que sacudiu o céu e uma rachadura apareceu no meio do escudo de luz azul. Embora não tenha quebrado, estava danificado. Embora Wang Lin não o tivesse há muito tempo, ele foi capaz de resistir a todos os ataques até agora. Mesmo alguém tão poderoso quanto o Master Void poderia apenas empurrá-lo para trás e não fazê-lo rachar. Mais e mais rachaduras apareceram no escudo de luz azul. Wang Lin aproveitou esse momento para recuar com o corpo de Qin Shuang, mas não importa o quanto ele corresse, ele não poderia escapar da energia da lâmina. Suor frio escorria de sua testa, mas no momento em que apareceu, se transformou em cristais de gelo devido ao frio da energia da lâmina. Neste momento de vida ou morte, Wang Lin não se preocupou mais em esconder sua identidade e soltou um rugido. As 5 estrelas divinas antigas entre suas sobrancelhas brilharam intensamente e giraram, até parecer que um vórtice havia aparecido entre suas sobrancelhas. Poderoso poder de Deus antigo encheu seu corpo e correu para a antiga fornalha de Deus. Isso fez com que a luz ao redor da antiga fornalha divina se tornasse ainda mais brilhante, e iluminou o mundo inteiro. Transforme, mude de posição. Wang Lin rugiu, sua voz até ficou um pouco rouca durante o rugido. Quando atingiu os ouvidos das pessoas, elas sentiram como se suas mentes estivessem sendo dilaceradas. Quando ele soltou aquele rugido de partir o coração, o dragão de fogo ao redor do homem de preto parecia incapaz de suportar o aumento repentino no poder da luz. O homem de preto recuou rapidamente e fugiu. No entanto, antes que ele pudesse escapar, a luz encheu seu corpo e ele desapareceu. No momento em que o escudo de luz azul parecia que não conseguia mais suportar a energia da lâmina, Wang Lin também desapareceu. Quando Wang Lin reapareceu, ele estava onde o homem de preto estava, e o homem de preto apareceu diante da energia da lâmina. No momento em que o homem de preto apareceu, seus olhos se encheram de energia da lâmina e a energia da lâmina passou. Sons de estalo saíram de seu corpo e então ele se partiu ao meio. No entanto, quando seu corpo se despedaçou, sua alma de origem escapou com a ajuda do dragão de fogo. Sua alma de origem era sombria e seus olhos estavam cheios de medo. No entanto, o perigo ainda não havia acabado. A energia da lâmina que destruiu seu corpo disparou diretamente atrás de sua alma de origem.
A energia da lâmina estava prestes a penetrar em sua alma de origem. O homem de preto espalhou rapidamente uma mensagem de sentido divino cheia de ansiedade e horror. Senhor antigo demônio, sou o 7º discípulo do Supremo, Lo. No momento em que o homem de preto enviou a mensagem, a energia da lâmina de repente mudou para o lado e contornou o homem de preto antes de ir atrás de Wang Lin mais uma vez. Tudo isso aconteceu em um período de tempo extremamente curto. Wang, Wei e o Juan moveram e usaram feitiços ao mesmo tempo para resistir à energia da lâmina que perseguia Wang Lin. Wang Lin sobreviveu por sorte, mas revelou uma expressão feroz ao encarar o demônio ancestral. O antigo demônio Tajia saiu, mas ele não foi em direção a Wang Lin e, em vez disso, chegou ao lado da alma original do homem de preto. Depois de agarrar a alma original, ele saiu mais uma vez, e chegou ao lado de Wang Wei e o Juan, que estavam resistindo à energia da lâmina. No momento em que o diabo ancião Tajia se fechou, ele abriu a boca e soltou um rugido. Rugido. Os rugidos das pessoas da ordem antiga eram todos poderosos, mas, como os feitiços, eles continham habilidades diferentes. Embora o rugido de um deus antigo não fosse tão forte quanto o rugido de um deus antigo, ele criou um som diabólico que invadiu a mente. Enquanto ele rugia, uma sombra negra gigante com um único chifre apareceu atrás do diabo ancião Tajia. Esta sombra gigante era como a fonte de todos os demônios. Enquanto Tajia rugia, sua sombra também abriu a boca e soltou um rugido. O corpo de Juan tremeu e ela imediatamente tossiu sangue. Wang Wei também tossiu sangue e ficou desanimado. No entanto, ele cerrou os dentes, agarrou Juan, recuou. Seus selos formados e incontáveis pilares de água apareceram diante dele como um louco. Nesse momento de crise, Wang Wei estava dando tudo de si. Os pilares de água apareceram um após o outro e, em um piscar de olhos, milhares de pilares de água apareceram. No entanto, antes do antigo diabo Tajia, tudo isso era brincadeira de criança. Com um rugido, todos os pilares de água desabaram. Enquanto os pilares de água continuavam a desabar, Wang Wei e o Juan tossiram mais sangue e avançaram em direção ao Wang Lin. Com o rosto pálido, as mãos de Juan rapidamente formaram focas, criando restrições que se fundiram com os pilares de água. No entanto, os pilares de água continuaram a desmoronar devido ao rugido do anciente Devil Tajia. Se os dois eram assim, não havia necessidade de falar sobre o Master Void. Ele imediatamente tossiu sangue e seus olhos ficaram sombrios. Ele rapidamente recuou e sua mão formou um selo, fazendo com que incontáveis grãos de areia amarela o cercassem. No entanto, assim que a areia apareceu e antes que pudessem formar um escudo, ela desabou. Toda a areia foi soprada no corpo do Mestre Void, jogando-o para trás e fazendo com que o sangue jorrasse de seu corpo. Apenas Beilou mal foi capaz de suportar. Como ele era um membro da Ordem Antiga, ele apenas recuou. Quanto a Wang Lin, estourando tanto saiu de seu corpo sob o poder do rugido do antigo demônio Tajia. Ele tossiu sangue, mas sua expressão tornou-se ainda mais feroz. Rugido. Wang Lin também soltou um rugido de raiva com uma expressão feroz. Este foi o rugido de um deus antigo. O corpo de Wang Lin cresceu como um louco e, neste momento, ele não podia mais se preocupar em esconder sua condição de deus ancestral. Seu corpo cresceu até milhares de metros de altura, parecendo que ele poderia suportar o mundo. 5 estrelas giraram rapidamente entre suas sobrancelhas e rajadas de energia divina antiga o cercaram. O que era mais bizarro era que a tatuagem do pássaro vermilion parecia ter se fundido com ele, então cresceu junto com seu antigo corpo de Deus. Era como se sangue fresco tivesse sido impresso na parte superior de seu corpo e a cauda se espalhou pelo rosto de Wang Lin. Nesse momento, Wang Lin parecia um deus antigo e um pássaro vermelhão. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1065. Os 3 clãs da Ordem Antiga se reúnem. Capítulo 1065. Os 3 clãs da Antiga Ordem se reúnem depois de se transformar em seu verdadeiro corpo de Deus antigo. Wang Lin soltou um rugido. O rugido formou uma tempestade que silenciosamente colidiu com o rugido do antigo demônio. Ao mesmo tempo, o antigo demônio Beilou fugitivo parou de repente, e seus olhos revelaram um traço de luz demoníaca louca. Hoje, todos os 3 clãs da Ordem Antiga estão no mesmo lugar. Que vista espetacular! Estou em um estado lamentável por causa de um demônio antigo. O corpo de Beilou brilhou e cresceu imediatamente. O corpo do antigo demônio de 7 estrelas tinha milhares de metros de altura,
quase tão alto quanto o antigo corpo de Deus de Wang Lin. Nesse instante, a batalha não pertencia mais aos cultivadores, mas aos 3 clãs da Ordem Antiga, que existiam desde os tempos antigos. Após Beelou se transformar em seu antigo corpo de demônio, ele soltou o rugido de um antigo demônio. Isso criou uma força intangível que se juntou ao rugido de Wang Lin e avançou em direção ao diabo ancião Tagia. Ele é inesperadamente um antigo deus real. O antigo demônio Tagia olhou para Wang Lin. Ele viu claramente um traço de ouro nas 5 estrelas, entre as sobrancelhas de Wang Lin. Este traço de ouro significava a linhagem real. Os rugidos raivosos dos 3 clãs da Ordem Antiga criaram uma tempestade indescritível. Ele varreu o 8º andar e fez com que todos os prédios ao redor desabassem. Até o céu parecia prestes a entrar em colapso, à medida que pequenas rachaduras apareceram e rajadas de gás quente encheram a área. O demônio antigo, Beelou, deu um passo e gritou: Deus antigo, você se atreve a lutar contra esse demônio antigo comigo? A mão direita de Wang Lin estendeu-se para o vazio diante dele, fazendo com que uma grande fenda aparecesse. Um raio roxo saiu da fenda e ele puxou a lança Godlying de 300 metros de comprimento. Ele agarrou a lança e gritou: por que eu não ousaria? O antigo demônio Beelou riu quando sua mão direita também alcançou o vazio. Uma grande bandeira apareceu e imediatamente parecia cobrir o mundo. Ele voou diretamente para o antigo demônio. Wang Lin deu um passo e atacou o antigo demônio. Os olhos do antigo demônio revelaram zombaria quando ele ergueu a lâmina em sua mão. A energia da lâmina monstruosa apareceu atrás dele e ele sorriu. Um mero deus antigo de 5 estrelas e um demônio antigo de 7 estrelas se atrevem a lutar comigo? Enquanto ele ria, a energia da lâmina de sacudir o céu disparou para frente. Havia apenas 2 raios de energia da lâmina. Um varreu o céu e o outro varreu um pouco acima da terra. Isso representou o céu e a terra. Uma vez que eles cruzassem, eles criariam uma força destrutiva. O antigo demônio Beelou acenou com a mão direita e uma energia demoníaca sem fim veio da bandeira de 1000 pés e disparou contra a energia da lâmina no céu. A energia demoníaca irrompeu de seu corpo, e foi uma visão de abalar a terra. Wang Lin jogou a lança matadora de Deus em sua mão, e o relâmpago roxo encheu o mundo. A lança matadora de Deus estava coberta por um raio roxo quando colidiu com a energia da lâmina no chão. Sons estrondosos de repente ecoaram, e uma poderosa onda de choque para varrer a área quando a energia da lâmina no chão e a lança matadora de Deus colidiram. A terra desabou completamente e não havia mais um 9º andar em sua caverna, apenas o 8º andar que estava conectado ao 9º andar. O antigo menino Deus de Wang Lin sentiu um impacto inimaginável durante a colisão, e sons de estalo vieram de seu corpo. Ele tossiu com a boca, cheia de sangue e as antigas estrelas divinas entre suas sobrancelhas esmaeceram. No céu, a bandeira do antigo demônio colidiu com a energia da lâmina e um impacto chocante se espalhou. Ainda mais rachaduras apareceram no céu devido a este impacto, e uma luz vermelho-sangue veio através das rachaduras. Nesse momento, parecia que o céu poderia desabar com um único toque. Wang Lin, precisamos sair de tudo com ele, caso contrário, nenhum de nós escapará desta caverna do Imperador Celestial. Enquanto o demônio antigo Beelou rugia, ele deu um passo e investiu contra o demônio antigo. No entanto, seu corpo de repente começou a recuar. Foi tão rápido que ele deixou uma imagem residual e correu para o céu rachado. No entanto, embora a anciente demônio Beelou fosse rápido, Wang Lin era ainda mais rápido. No momento em que o demônio antigo Beelou rugiu, Wang Lin também agarrou Wang Wenjuan antes de atacar o céu. Ele foi um pouco mais rápido do que Beelou enquanto socava o céu. O saco já estava extremamente frágil e agora foi estourado pelo soco de Wang Lin. Ele rachou completamente e o céu se desintegrou. No momento em que o céu desabou, o magma infinito caiu como chuva. O corpo de Wang Lin correu para o magma e avançou direto para cima. O antigo demônio amaldiçoou, mas não diminuiu a velocidade e avançou diretamente. Master Void cultivou por muitos anos. Embora sua mente tenha sido afetada devido à chegada antecipada do primeiro Eavensblade, estava sem precedentes claro neste momento. No momento em que o céu desabou, ele tossiu sangue e usou a fuga de sangue para atacar o magma. Ele desconsiderou a alta temperatura do magma e os ferimentos recentemente infligidos causados pela batalha entre os 3 membros do clã da antiga ordem. Enquanto corria para o magma, ele também não tinha tempo para pensar em encontrar problemas para Wang Lin, já que ele estava focado em escapar daquele lugar.
Ao longo do caminho, seus ferimentos pioraram e, neste momento, seu nível de cultivo caiu de Nirvana SH para o pico de Nirvana Cleanser. Uma sensação densa de mal-estar envolveu sua mente, fazendo com que o outrora poderoso mestre vazio parecesse um deus perdido. Quando Wang Lin avançou para o 7º andar, lava sem fim correu em direção a seu rosto. Seu corpo rapidamente se encolheu de volta ao seu corpo normal. Seu rosto estava pálido enquanto ele tossia, com a boca cheia de sangue e explosões de dor saíam de seu corpo. Ele não pode deixar de desacelerar um pouco devido a isso. Mesmo que ele tivesse se transformado em seu antigo corpo de Deus, ele ainda estava gravemente ferido pela energia da lâmina, apesar do fato de que ele tinha a lança matadora de Deus. No entanto, se ele não tivesse feito isso, seria impossível para Wang Wei ou Juan escapar. Mesmo ele mesmo não teria tido a chance de escapar para o 7º andar. Depois de tudo, Wang Lin foi apenas no pico da fase Nirvana's Krier. Nesse exato momento, o Juan agarrou Wang Lin e Wang Wei voou direto para cima. Ela também devorou a única pílula verde que tinha. Agora que ela havia se recuperado, ela passou rapidamente pelo magma com Wang Lin e Wang Wei. O magma continuou a penetrar no corpo de Wang Lin e sacudiu um pouco seu espírito. Ele rapidamente enviou uma mensagem, dizendo: idosos, vão primeiro. Eu encontrei um espírito do fogo aqui antes e posso ser capaz de usá-lo para parar um pouco o antigo demônio. O Juan revelou uma pitada de hesitação. Se fosse antes, por mais que ela e Wang Wei admirassem Wang Lin, ela não teria hesitado. No entanto, Wang Lin acabara de salvar a ela e ao marido, e isso era muito importante para ela. Ela nem sabia que Wang Lin havia salvado Wang Wei do ataque furtivo do Mestre Void. Esse tipo de gentileza precisava ser retribuído. Você. O Juan olhou para Wang Wei, que ajudou a bloquear a energia da lâmina e então foi gravemente ferido pelo rugido do antigo demônio. Havia luta em seus olhos. No momento, Wang Wei precisava de atendimento urgente e o Juan não teve tempo de esperar. Senhor, pode ficar tranquilo. Wang Lin deixou o Juan e avançou para as profundezas do magma no 7º andar. O Juan cerrou os dentes ao pegar Wang Wei e desaparecer. Depois que o Juan saiu, os olhos de Wang Lin brilharam. Ele estava tão desesperado para fazer Wang Wei e o Juan ficarem em dívida com ele, contanto que os dois estivessem gratos. Mesmo que King Lin não acordasse, eles ajudariam com o assunto de Situna. Além disso, o tratamento que deram a Zoe seria muito diferente devido à sua bondade. Dentro do magma, Wang Lin absorveu impiedosamente e sem hesitação. O magma parecia fluir ao contrário quando a energia da origem do fogo entrou no corpo de Wang Lin como uma loucura. A energia fluiu por seus meridianos, fazendo com que seu corpo gravemente ferido se recuperasse um pouco. Wang Lin não estava sendo cuidadoso como quando estava absorvendo antes, agora ele era extremamente imprudente. O pássaro vermelhão em seu corpo apareceu ao seu redor e, como resultado, a energia de origem do fogo dentro do magma surgiu sobre eles. Quando a energia da origem do fogo avançou em direção a Wang Lin, grandes quantidades de magma caíram do 7º andar para o 8º andar. Anciente Demon Be e Low e Master Void investiram contra o magma com o Anciente Devil Tagia perseguindo atrás. Nesse momento, tudo isso, junto com Wang Lin agitando freneticamente a energia de origem do fogo no magma, fez com que todo o magma dentro do vulcão começasse a entrar em colapso. Nesse exato momento, rugido de sacudir o céu que sacudiu o magma veio das profundezas do vulcão. Uma cabeça de dragão gigante surgiu no magma. Nesse momento, todo o magma que Wang Lin não havia absorvido ou caído no 8º andar começou a se mover como se tivesse inteligência. Tudo isso perseguia o dragão. Em um piscar de olhos, todo o magma no 7º andar desapareceu, deixando para trás um indescritivelmente grande dragão de fogo que olhou para todas as criaturas abaixo dele. Ao mesmo tempo, no espaço sem limites onde a partícula de escuridão onde ficava a terra dos espíritos demoníacos, havia fogo queimando no horizonte. Um pássaro vermelhão gigante soltando gritos de pássaro vermelhão lentamente se aproximou. Este pássaro vermelhão tinha inteligência. Ele inesperadamente não foi para a entrada no mar do espírito do demônio oriental, mas para a verdadeira localização da terra dos espíritos do demônio. Havia uma grande quantidade de cultivadores por trás deste pássaro vermelhão, e entre eles estavam 6 anciãos. Todos esses 6 anciãos usavam mantos vermelhos e cada um deles exalava uma aura poderosa. Eles eram todos cultivadores do Nirvana Kshatriya. De acordo com a busca com o verdadeiro espírito,
É aqui que está a pessoa que despertou, e é também aqui que se encontra aquela misteriosa sensação de perigo. Esta viagem pode ser extremamente perigosa, mas mesmo que eu arrisque tudo, devo proteger a pessoa que acordou. Os 6 anciãos se entreolharam e viram a determinação nos olhos um do outro. Todos os outros membros da seita divina do Pássaro Vermelhão revelaram olhares determinados. Ao mesmo tempo, uma voz majestosa veio do planeta acima do vórtice na sede da Aliança de Cultivo. Suspenda a batalha com Aleaven. Envie todas as forças para onde está a caverna de King Glin. No momento em que essa voz ecoou, o corpo de Qin Shui apareceu do lado de fora da sede da Aliança. Ele olhou para a sede da Aliança e o reino de vermelho brilhou em seus olhos. Copyright, novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1066. Capítulo 1066. Ao mesmo tempo, dentro do reino brilhante do vazio, o velho que notou Wang Lin antes revelou uma expressão complexa. Ele balançou a cabeça enquanto dava um passo à frente, e seu olhar caiu sobre a indiferente Santa do vazio, Mu Bingmei. Seu nono avatar foi destruído devido a uma calamidade. Por que você ainda se esconde mesmo que a calamidade tenha chegado? A bela mulher com expressão fria baixou a cabeça e ponderou. Já que aquele nono avatar foi destruído por causa dele, não importa o quanto você evite, você ainda tem que enfrentar no final. Quando você salvou aquela garotinha, Zorro, este velho já sabia que sua mente era uma bagunça devido ao nono avatar. O velho deixou escapar um suspiro, ao erguer os olhos para o vazio. Lembre-se, você é a brilhante Santa do Vazio, Mu Bingmei, não Liu Mei do planeta Suzaku, que teve um filho com um cultivador comum. Você é responsável por cumprir a missão do Reino do Vazio Brilhante por defender as pessoas de fora do Reino Selado. A fronteira entre os reinos interno e externo se abrirá logo. Ele não é um cultivador comum. Antes que o velho pudesse terminar, a indiferente mulher ergueu a cabeça e falou calmamente. Seu belo rosto era o suficiente para fazer o coração de qualquer pessoa bater forte e estar disposto a fazer qualquer coisa por ela. Você ainda teimosamente se entregando a essa ilusão. O velho franziu a testa. Só estou dizendo que ele não é um cultivador comum. A voz da mulher indiferente ainda estava calma, mas seu tom era um pouco mais pesado. Mutar. Mesmo que ele não seja um cultivador comum, mesmo que sua mente tenha sido capaz de entrar aqui por algum método desconhecido, mesmo que ele alcance o pico da segunda etapa, e daí? O velho revelou um olhar de desdém. No final das contas, ele ainda é apenas um cultivador. Este velho não sabia que o pequeno cultivador de que ele falou era alguém que sobreviveu ao despertar do Pássaro Vermelhão, e a seita divina do Pássaro Vermelhão o protegeria com todas as suas forças. Ele também não sabia que este pequeno cultivador tinha o sangue de um deus antigo. Este não era um poder que ele havia herdado, ele o ganhou depois que seu próprio corpo entrou em colapso, e ele o reformou com base nas memórias de Tussi. Este corpo era a raiz de sua linhagem. Ele também não sabia que este pequeno cultivador tinha o céu desafiador. A bela mulher olhou para o velho e disse calmamente, você já foi apenas um cultivador. O velho revelou um sorriso amargo e por um momento não soube o que dizer. Você pode ter certeza. Não vou fugir da responsabilidade do Reino do Vazio Brilhante como a Santa do Vazio Brilhante. No entanto, você não pode interferir em meus assuntos particulares e não tem o direito de interferir. Não preciso que mais ninguém se envolva no assunto entre nós. A bela voz da mulher estava decidida, e ela se recusou a ceder. O velho suspirou e não continuou com o assunto. Ele olhou para o céu e disse, o corpo do meu velho amigo foi possuído, então vou viajar. Você também vai? A bela mulher ponderou um pouco e revelou uma expressão complexa. No entanto, no final, ela ficou determinada e acenou com a cabeça. Eu irei. Dentro do 7º andar da caverna do Imperador Celestial, todo o magma havia se condensado em um dragão de fogo. O dragão de fogo ergueu a cabeça e olhou para um homem abaixo dele. Uma pressão invisível de repente se espalhou. 2 fios de ondas de calor saíram do nariz do dragão de fogo, junto com essa pressão. Os 2 chifres de dragão gigantes eram vermelhos e emitiam temperaturas intensas. Seu corpo semelhante a uma piton estava enrolado, dando ao dragão uma aura que o fazia parecer que olhava para o mundo de baixo para cima. Seu olhar zangado varreu as pessoas abaixo e se fixou em Wang Lin. Ele podia sentir um toque de aura familiar no corpo pequeno e fraco de Wang Lin. Esta era a aura de energia de origem do fogo.
A mente de Wang Lin tremeu quando o dragão de fogo olhou para ele. Ele não baixou a cabeça, mas recuou lentamente. O dragão rapidamente retirou seu olhar e encarou o mestre do vazio, o antigo demônio Beilou e o antigo diabo Tagia. Ele soltou um remo e investiu contra os três. Wang Lin deixou escapar um suspiro de alívio e recuou rapidamente. Quando seu sentido divino se espalhou, ele viu que o sétimo andar havia se tornado um mar de chamas quando o dragão de fogo rugiu. Enquanto o fogo denso queimava, o Den ancião nos olhos de Beilou se iluminou e ele inesperadamente parou de escapar. Ele se virou e sua mão formou um selo. Uma cabeça de demônio verde gigante apareceu atrás dele e avançou contra o demônio antigo. A mão do mestre Void formou um selo e formou uma tempestade de sangue amarelo, criando uma barreira de 30 metros ao redor dele, bloqueando as chamas. Porém, com seu nível de cultivo atual, ele não conseguiu segurar o fogo por muito tempo. Quando a areia entrou em contato com as chamas, houve sons de estouro e a areia rachou e desabou. Quanto ao diabo ancião Tagia, seus olhos ficaram frios e ele estava cheio de sede de sangue. Com um passo, ele soltou uma risada rouca. Por que você parou de correr? Um mero espírito de dragão de fogo que era apenas um guarda ousa morder seu mestre. Enquanto o antigo demônio falava, sua mão formou um selo e apontou. Ele gritou, deixe-me mostrar o feitiço de King Lin. Queime os céus. Depois que ele falou, uma chama negra diabólica apareceu onde ele apontou. A chama diabólica imediatamente começou a se espalhar e temperaturas intensas encheram o sétimo andar. Até o céu estava envolto em chamas diabólicas. Em um instante, o céu estava preto porque estava coberto por essas chamas diabólicas. Não apenas poderia queimar tudo, mas a energia diabólica invasora poderia causar o colapso de sua alma original. Em um instante, as chamas diabólicas cobriram o céu e o dragão de fogo soltou um rugido. Chamas saíram de seu corpo como loucas, a fim de combater as chamas negras no céu. Todo o sétimo andar tremeu quando o corpo gigante do dragão de fogo avançou contra o antigo demônio. O antigo demônio revelou um sorriso de escárnio quando sua mão direita apontou para o dragão de fogo. Todas as chamas diabólicas no céu desceram como meteoros e cercaram o dragão de fogo. Esta cena foi de abalar o céu. Em um instante, as chamas diabólicas caíram e cobriram o dragão de fogo. Nesse momento, parecia que o dragão de fogo estava emitindo uma energia diabólica monstruosa. Ondas de rugidos raivosos e dolorosos ecoaram do dragão de fogo, e ele lutou para atacar o antigo demônio. No entanto, quando se aproximou, a mão direita de Tagia pressionou para baixo, criando uma força invisível. Quando o dragão de fogo estava a 30 metros dele, Tagia pegou o dragão de fogo. Não importa o quanto o dragão de fogo lutasse e rugisse, ele não poderia escapar. Isso fez com que o demônio antigo Beilou respirasse fundo. Você pode usar o avatar de King Lin e a força invisível em seu corpo. Beilou estava horrorizado com a situação. Ele claramente sabia que isso significava que a posse do antigo diabo Tagia havia se tornado uma só com a mente. O antigo demônio Beilou desistiu de todas as intenções de ataque, um sentimento amargo surgindo em seu coração. Ele entendeu que com sua própria força, mesmo que conseguisse a ajuda de todos, eles não teriam mais o poder de mudar o fato de o corpo de King Lin estar possuído. Este demônio estava disposto a pagar qualquer preço e lutou com King Lin dentro de seu corpo por incontáveis anos. Tudo isso era para as memórias de King Lin e seu cultivo, mas mais importante, era para este corpo. O antigo demônio segurou o dragão de fogo enquanto ele avançava, e uma risada arrogante saiu de sua boca. Demônio antigo, você e eu éramos grandes inimigos no reino exterior, mas agora você é uma mera formiga antes de mim. Assim que esse demônio assumir completamente o corpo de King Lin, terei o corpo que King Lin refinou por incontáveis anos. Um corpo que pode quebrar todas as leis. Um corpo que pode entrar em qualquer lugar. Com este corpo, posso refazer os passos de meus ancestrais e me tornar um antigo demônio de 9 estrelas. Assim que eu alcançar as 9 estrelas, poderei entrar nas ruínas da antiga Torre do Diabo e obter o verdadeiro poder dos ancestrais. A risada louca do antigo demônio Tagia ecoou. O dragão de fogo lutou para recuar. No entanto, ele foi jogado de lado por Tagia. Feitiço de King Lin, queime os céus, ferva os oceanos. A chama diabólica nos olhos de Tagia mudou de repente e o sétimo andar se encheu de energia diabólica. Esta energia diabólica era tão densa que parecia corpórea. Então, em um piscar de olhos, ele se transformou em um oceano diabólico.
Enquanto as ondas aumentavam, os olhos de Wang Lin ficaram chocados e ele ficou preso dentro do oceano. Não apenas ele, mas o Mestre Voi também estava preso dentro do oceano. Mesmo o demônio antigo Beilo não conseguiu escapar. À distância, o dragão de fogo rugia dentro do oceano, mas havia medo em seus olhos. Enquanto o antigo demônio Tajia falava, o oceano formado pela energia diabólica começou a ferver. Gás diabólico flutuou no ar e bolhas apareceram no oceano furioso devido a ele atingir uma temperatura inimaginável. Isso queimar os céus, ferver os oceanos e ia ferver o oceano até que ele se dissipasse completamente. Isso também tornou impossível para as pessoas presas lutarem. Durante seu breve contato com Tajia, Wang Lin descobriu que, com o passar do tempo, Tajia se tornou ainda mais poderoso. De volta ao nono andar, Tajia teria achado difícil usar esses feitiços, mas agora ele era capaz de usar os feitiços do Imperador Celestial. Pensando nos inúmeros feitiços do Imperador Celestial King Lin, Wang Lin sentiu o couro cabeludo dormente. No entanto, agora não era o momento para pensar sobre isso, pois as ondas do oceano se alastravam. As chamas diabólicas no céu continuaram a descer e surgiram grandes quantidades de vapor d'água. À distância, Master Void revelou um sorriso miserável ao ver o oceano que queria fervê-los vivos encolher e o fogo do céu se aproximar. Ele bateu na testa com a palma da mão e seu corpo desabou. Uma onda de choque maluca se espalhou a partir desse colapso e criou um redemoinho no oceano. Também afastou as chamas diabólicas descendentes. No momento em que seu corpo explodiu, a alma original do Mestre Void disparou. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1067. Capítulo 1067. Esta crise é muito perigosa. Este velho prefere correr o risco de enfrentar a primeira praga do céu do que ser fervido vivo aqui. No momento em que a alma original do Mestre Void voou, ele abriu os braços e seus olhos revelaram um olhar decisivo. Quando seus braços se abriram, fora da caverna e fora da terra dos espíritos demoníacos, no espaço sem limites onde o espírito do pássaro vermelhão estava, 5 estrelas emitiram uma luz indescritível. Conforme essa luz brilhou, ela se difundiu por todo o sistema estelar. Enquanto alguém estava no Aliança Star System, podia-se ver que 5 estrelas haviam aparecido no céu. Quer fosse dia ou noite, a luz das 5 estrelas podia ser vista em todos os lugares. Então, uma das estrelas brilhou intensamente e cobriu as 4 estrelas restantes. Então, quando a luz atingiu seu pico, a estrela de repente caiu no vazio. O velho do reino brilhante do vazio e a bela mulher estavam se movendo através das estrelas. À medida que avançavam, o velho ergueu a cabeça e murmurou calmamente: alguém está experimentando sua primeira praga do céu. A mais brilhante das 5 estrelas caiu. Foi extremamente rápido, muito mais rápido do que qualquer cultivador. Em um instante, a estrela brilhante passou pelo espírito do pássaro vermilhão, e um estrondo alto ecoou quando ele desapareceu em um grão de poeira. Depois de atravessar a poeira, ele entrou na terra dos espíritos demoníacos e fez com que a energia diabólica que envolvia a terra dos espíritos demoníacos fosse empurrada para trás. A estrela penetrou na terra e carregou através de 6 andares da caverna do Imperador Celestial antes de pousar na alma de origem do Mestre Void dentro do oceano fervente. Nesse instante, o nível de cultivo do Mestre Vazio aumentou loucamente, mas ele revelou uma expressão dolorosa e começou a gritar. Pegando emprestado o poder do primeiro Heaven's Blade, Master Void inesperadamente rompeu as chamas diabólicas no céu e avançou. Sua alma de origem estava se dissipando rapidamente sob a luz da estrela. Para um cultivador do Nirvana Shatterer, este foi apenas o começo do primeiro Heaven's Blade. O antigo demônio Taji estava indo em direção ao Mestre Void, mas seus olhos se iluminaram e ele abaixou a mão. Ele está experimentando sua primeira praga do céu enquanto está gravemente ferido. Se ele não morrer, ele pode se tornar um dos meus demônios dispersos. Nesse momento, Beilo, Wang Lin e o dragão que ainda estava preso dentro do oceano fervente haviam chegado a um momento crítico. O feitiço do Imperador Celestial e a monstruosa chama diabólica atingiram um grau assustador. O nível do oceano reduziu rapidamente e a temperatura aumentou muito. Mesmo com o pássaro vermelhão de Wang Lin e o corpo divino antigo, ele sentia a dor do calor. No entanto, não importa o quanto ele lutasse, ele não poderia atacar. As chamas diabólicas desceram para o oceano, o que fez com que este feitiço atingisse o pico. Os olhos de Wang Lin ficaram tensos. O calor intenso entrou em seu corpo,
fazendo-o sentir como se estivesse sendo cozinhado vivo, e deixou seu corpo mole. Neste momento de crise, Wang Lin revelou uma expressão amarga. Ele raramente se enganara em sua vida, mas tinha que admitir que havia calculado errado dessa vez. Se ele tivesse partido com Zhuan e Wang Wei, não teria corrido tanto perigo. Porém, mesmo assim, eles ainda não teriam conseguido escapar daqui. O terrível diabo ancião Tajia teria eventualmente o alcançado e eles ainda teriam que enfrentá-lo. Não importava o que acontecesse, o final era o mesmo. Wang Lin havia passado por perigos ao longo de sua vida, fosse enfrentando o ancestral de sangue, a perseguição da família Yao ou a terra do deus antigo quando ele estava no estágio de formatação central. Nenhuma dessas vezes fez Wang Lin ceder, e ele também não queria ceder agora. No entanto, a realidade era cruel. No entanto, tudo isso não foi suficiente para fazer o coração Dao de Wang Lin desabar ou desistir. Os olhos de Wang Lin brilharam. Ele ainda tinha o talão de desafio do céu. Ele ainda tinha origem na fonte. Nesse momento, o oceano havia se dissipado quase, completamente, deixando apenas as chamas diabólicas. Parecia querer queimar toda a vida dentro dele até a morte. O dragão de fogo estava fraco e seu corpo continuava a piscar. Mesmo ele não poderia suportar as chamas diabólicas. O corpo de Beilo estava cercado por uma energia demoníaca monstruosa, mas tudo isso era fútil. A risada louca do antigo demônio ecoou enquanto ele olhava para as chamas diabólicas. Em seu ombro estava sentada uma pequena pessoa. Foi a alma de origem do Homem de Preto que encolheu para sentar ali. Um dragão de chamas circulou o Homem de Preto. Enquanto ele encarava o dragão de fogo, seus olhos estavam cheios de ganância. Este dragão espiritual do fogo foi refinado por King Lin e é extremamente leal a King Lin. Com sua inteligência, ele pode obviamente dizer que, não sou King Lin. Luo, já que você é o discípulo do Supremo, vou presentear você para devorar. A voz de Taji estava calma quando ele agarrou a alma original do Homem de Preto e a jogou para frente. A alma original se transformou em um dragão e avidamente atacou o dragão de fogo enfraquecido dentro das chamas diabólicas. Muito obrigado, senhor antigo demônio. O Homem de Preto enviou uma mensagem cheia de alegria e então atacou o dragão de fogo. Ver, neste momento, o dragão de fogo levantou a cabeça e revelou uma arrogância inflexível. Soltou um rugido que se transformou em estrondos sônicos que ecoaram nas chamas diabólicas. Até fez com que as chamas diabólicas parassem por um momento. O dragão formado pelo Homem de Preto de repente parou recuou, mas a ganância em seus olhos aumentou. Ele não tinha pressa e acreditava que este dragão de fogo não duraria muito sob o feitiço do diabo ancião Tagia. Com ganância em seus olhos, o homem com a alma de origem de preto olhou para Wang Lin, que lutava. Seus olhos revelaram uma luz estranha. Seu pássaro vermelhão também é meu. Nesse exato instante, ocorreu uma cena que chocou o Homem de Preto. Ele viu o dragão de fogo de repente lutar para mover seu corpo. Seu corpo gigante encolheu até ter apenas 30 metros de comprimento e avançou contra Wang Lin. Seus olhos de dragão revelaram determinação e intenção de morrer. Ele preferia morrer do que deixar o Homem de Preto devorá-lo. Se tivesse que morrer, então preferiria escolher essa pessoa, porque poderia pelo menos sentir um toque de familiaridade dessa pessoa. Essa cena estava fora das expectativas do Homem de Preto. O dragão de fogo foi tão rápido que antes que o Homem de Preto pudesse reagir, já estava perto de Wang Lin. No momento em que Wang Lin desviou os olhos, o dragão de fogo soltou seu último rugido e atacou o ponto entre as sobrancelhas de Wang Lin. A energia infinita da origem do fogo entrou no corpo de Wang Lin e fez o seu caminho para sua alma de origem. A tatuagem do pássaro vermelhão que havia enfraquecido repentinamente despertou como se um novo poder tivesse sido injetado nela e soltou um grito de pássaro vermelhão. Embora a energia de origem do fogo dentro do dragão de fogo fosse diferente do fogo do pássaro vermelhão, a fonte ainda era o fogo dos céus. Quando o dragão de fogo avançou contra Wang Lin, fez com que a energia de origem do fogo em seu corpo aumentasse muito. Além disso, a fusão desses dois tipos diferentes de chamas causou uma mudança inesperada. O pássaro vermelhão moveu-se dentro desta tempestade na sombra de um dragão. A tempestade atingiu o auge inesperadamente até absorveu as chamas diabólicas que queimavam o mundo. Enquanto era absorvido como um louco, a tempestade formou um vórtice poderoso que tinha uma força de sucção terrível. Tudo isso aconteceu em um instante, e até mesmo o demônio ancião Taji se assustou. O Homem de Preto ficou horrorizado com a situação.
Ele não pensava mais em devorar e queria recuar. No entanto, ele estava perto demais, então, no momento em que tentou recuar, foi puxado pelo vórtice. O antigo demônio franziu a testa ao erguer a mão direita e agarrar o homem com a alma de origem negra. Quando ele estava prestes a retirar sua mão, os olhos do demônio antigo Beelzebub se iluminaram. Ele já havia desistido, mas não achava que tal mutação inesperada ocorreria depois que o Anglin absorvesse o dragão de fogo. Ele podia ver claramente que dentro do vórtice, um fogo branco estava se condensando como um louco dentro do corpo de Anglin. Semente de fogo de origem da fonte. Nesse momento, mesmo com sua identidade como um demônio antigo, Beelzebub respirou fundo. Seu desespero desapareceu de repente e ele viu uma chance de escapar. Só mais um traço e ele poderá condensar completamente aquela semente de fogo. Assim que a semente de fogo se formar, ele será capaz de controlar todas as chamas do mundo. Embora haja um indício de vontade dentro dessas chamas, a posse de Tagia não está completa, então ainda há uma chance. Vários pensamentos passaram pela mente de Beelzebub. Assim que o demônio ancião Tagia estava prestes a puxar o homem da alma de origem do preto de volta, Beelzebub cerrou os dentes. As 7 estrelas em seu olho direito giraram rapidamente e, de repente, uma delas entrou em colapso. Estrela, destruída por demônio antigo. O colapso de uma antiga estrela demoníaca permitiu que uma poderosa onda de energia demoníaca entrasse no corpo de Beelzebub, permitindo que ele lutasse. Embora não fosse o suficiente para ele escapar ou sair correndo das chamas, foi o suficiente para ele usar feitiços. Seu olho direito brilhou mais uma vez e outra estrela demoníaca antiga entrou em colapso. Com 2 estrelas quebradas, o corpo do antigo demônio Beelzebub de repente aumentou, e ele avançou na direção da alma de origem negra do homem que estava prestes a ser salvo por Tagia. O corpo de Beelzebub se transformou em um turbilhão de energia demoníaca e se chocou contra o braço de Tagia. Copyright-novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1068. Capítulo 1068. Houve um grande estrondo, quando o corpo do demônio antigo Beelzebub perdeu muita energia demoníaca, e ele ficou ainda mais fraco. No entanto, isso fez com que a alma de origem do Homem de Preto não estivesse mais nas garras do antigo demônio. Aterrorizado, o homem de alma de origem de preto estava prestes a escapar mais uma vez, mas a mão direita de Anglin saiu do vórtice e o agarrou. Ele estava prestes a resistir, mas chamas infinitas vieram de Anglin e o envolveram. Então Anglin arrastou sua alma original para o vórtice. Dentro do vórtice, a intenção de matar apareceu nos olhos de Anglin, e ele devorou o homem na alma de origem do preto sem hesitação. No momento em que o Anglin devorou a alma original do Homem de Preto, uma explosão ocorreu em seu corpo. Absorver o dragão de fogo, devorar o principal, no dragão de chamas preto e seu próprio pássaro vermilhão significava que 3 tipos de chamas estavam dentro do corpo de Anglin. A energia de origem do fogo em seu corpo atingiu um novo nível e, à medida que o calor aumentava, uma semente de fogo do tamanho de uma unha foi formada em seu dantian. No momento em que a semente de fogo apareceu, todas as chamas diabólicas no 7º andar pararam, por um momento e inesperadamente atacaram o vórtice em que o Anglin estava. Foi muito rápido e, em um instante, quase tudo entrou no vórtice. Chamas diabólicas, dragão de fogo e dragão de chamas, esses 3 tipos de energia de fogo fundidos com o pássaro vermilhão. O pássaro vermilhão era a energia principal e as outras 3 eram secundárias quando a mutação das chamas ocorreu. No entanto, isso não era importante. Após esta grande fortuna, o pássaro vermilhão de Anglin inesperadamente mostrou sinais de um segundo despertar. Na seita divina Pássaro Vermilhão, o número de despertares determina um pico do nível de cultivo de uma pessoa, e esta foi a chave para eles se tornarem o Imperador Divino Pássaro Vermilhão. Na longa história da seita divina do Pássaro Vermilhão, se várias pessoas tivessem um despertar, então elas iriam lutar contra ele. O vencedor se tornaria o Imperador Divino e os perdedores se tornariam os anciãos. No entanto, se havia uma pessoa entre eles que alcançou um segundo despertar, não havia necessidade de lutar. O Divino Imperador Vermilhão seria definitivamente essa pessoa. Quanto ao terceiro despertar, nunca tinha acontecido na longa história da seita divina Pássaro Vermilhão. No momento, o vórtice em torno de Anglin tornou-se monstruoso, como se pudesse sustentar o mundo.
Enquanto continuava a absorver, uma tempestade de fogo saiu do vórtex e uma tempestade de fogo indescritível saiu do vulcão. Sons de rachaduras vieram da boca do vulcão quando a tempestade de fogo estourou. Então incontáveis pedaços de rocha caíram o vulcão desabou completamente. Quando desabou, a enorme tempestade de fogo avançou para o céu e o intenso calor colidiu com o céu. Isso fez com que um buraco perfurasse do 7º ao 6º andar. O 6º andar apareceu imediatamente diante de todos. A garota de rosa e a linda mulher que estamos no 6º andar. Ambos estavam no salão principal quando sentiram o chão tomar conta. Para seu horror, eles viram o chão desabar e todos os edifícios e as inúmeras restrições dentro deles destruídos. Isso parecia o fim do mundo. No entanto, a tempestade de fogo não parou, ele continuou a carregar. Em um piscar de olhos, ele perfurou o 5º andar, e todo o 5º andar desabou. Wang Wei, que acabara de acordar, e o Juan não hesitaram e imediatamente saíram correndo. Esta tempestade continuou, subindo depois de chegar ao 5º andar. O 4º andar desabou. Situna olhou atônita para tudo isso e engasgou. Sem hesitar, ele se moveu com as chamas. O 3º andar desabou. O 2º andar desabou. A tempestade monstruosa atingiu o 1º andar antes de finalmente parar, mas não se dissipou. No entanto, o fogo se contraiu rapidamente e a tempestade interminável desapareceu em uma figura nas profundezas da caverna. Não havia chamas em seus olhos, mas seu corpo estava rodeado por um fogo invisível. Se alguém olhasse de perto, eles descobririam que o espaço ao redor de Wang Lin parecia distorcer e sua visão estava bloqueada. Seu cabelo mudou completamente. Uma cabeça de cabelo branco fluiu quando Wang Lin soltou um grande suspiro e cerrou o punho. Atrás dele, um pássaro, vermelhão apareceu. Já não era vermelho, mas branco. Esse tipo de branco era semelhante à neve, mas qualquer um que visse o pássaro vermelhão sentiria o calor inimaginável dentro dele. O pássaro vermelhão branco circulou Wang Lin. Era extremamente orgulhoso, como se todas as outras criaturas do mundo estivessem abaixo dele. Ao circundar Wang Lin, soltou um grito de pássaro vermelhão que poderia penetrar nos céus. O segundo despertar do pássaro vermelhão. Nesse instante, o mundo inteiro estremeceu. O mestre Void estava escondido no canto do 4º andar, lutando para sobreviver durante sua primeira praga do céu. Uma vez que eu tiver sucesso, não apenas meus ferimentos se recuperarão, mas meu nível de cultivo aumentará bastante. Quando isso acontecer, matar aquele Wang Lin será como esmagar uma formiga. Enquanto lutava, o grito do segundo despertar do pássaro vermelhão entrou em seus ouvidos. Depois de ser assustado por um momento, Master Void ficou cheio de descrença. Se fosse o primeiro despertar, ele poderia aceitar, mas nunca teria pensado que um segundo despertar fosse possível. Ele sabia claramente o que significava o segundo despertar, e sabia que a diferença entre o primeiro e o segundo despertar era como a diferença entre o céu e a terra. Se o primeiro despertar pudesse fazer com que toda a seita divina pássaro vermelhão o protegesse, então o segundo despertar seria o suficiente para deixar toda a seita divina pássaro vermelhão louca. Não poderia mais ser descrito como usar todo o seu poder para protegê-lo, agora seria protegê-lo custe o que custar. Se fosse apenas um despertar, embora a aliança ainda tivesse que matar o Wang Lin, eles não ficariam chocados. No entanto, se o pássaro vermelhão passasse por uma segunda vigília, até eles ficariam chocados. Além disso, Master Void sabia que o tempo entre essas duas coisas acontecendo era tão curto, era insignificante. Pensando em como a pessoa que ele queria matar, aquela que o fez terminar em tal estado, acordou. 2 vezes, Mestre Void, que estava enfrentando sua primeira praga do céu, tossiu um bocado de energia de origem da essência. Sua mente ficou confusa e toda a energia de origem em seu corpo enlouqueceu. O sinal inicial de fracasso de seu primeiro Eavensblight apareceu. A primeira praga do céu era imprevisível e, muitas vezes, apenas a menor flutuação na mente de uma pessoa era o suficiente para fazê-la falhar. E uma vez que você falhou, o resultado foi a morte. No momento em que o pássaro vermelhão passou pelo segundo despertar, o espírito do pássaro vermelhão fora da terra dos espíritos demoníacos soltou o mesmo grito. Nesse momento, os olhos de todos os membros da seita divina pássaro vermelhão se arregalaram. Os 6 anciões do Nirvana Shatterer respiraram fundo. Segundo despertar. Ele inesperadamente iniciou o segundo despertar depois de um período tão curto de tempo.
A esperança da minha seita divina do pássaro vermelhão chegará. Se essa pessoa estiver segura, minha seita pássaro vermelhão se levantará mais uma vez. Bem no fundo do campo estelar em chamas onde a seita divina do pássaro vermelhão estava localizada, havia uma pedra branca. Este era o lugar onde o imperador divino pássaro vermelhão que havia sobrevivido por incontáveis anos estava sentado. Nesse momento, ele abriu repentinamente os olhos, e eles brilharam como nunca antes. Segundo. Despertando. Sua respiração tornou-se instável. Depois de refletir um pouco, ele inesperadamente tentou se levantar, mas no final, seu antigo corpo não teve sucesso. Eu não tenho muito tempo. Desistir de um pouco do meu tempo restante por este membro do clã que despertou pela segunda vez vale a pena. O velho suspirou e fechou os olhos. Assim que seus olhos se fecharam, uma força inimaginável de fogo saiu de seu corpo. Era tão poderoso que até mesmo o campo estelar em chamas tremeu. Era como se todo o campo estelar fosse entrar em colapso, e sons de estouro ecoaram por todo o campo estelar. Então, uma alma original flutuou lentamente para longe deste velho. A alma de origem não parecia velha, era a de um homem de meia idade. Ele abaixou a cabeça e olhou para seu corpo, e seus olhos revelaram um olhar antigo. Faz muito tempo que minha alma original deixou meu corpo. Ele balançou a cabeça e deu um passo. Um vórtice apareceu no mar de chamas diante dele. Ele entrou no vórtice e então desapareceu. Quanto ao interior da caverna do Imperador Celestia, no 7º andar, Taji olhou para a tempestade de fogo e seus olhos revelaram uma expressão séria pela primeira vez. Ele não se importou com o segundo despertar do pássaro vermelhão, mas sentiu uma aura inexplicável e aterrorizante daquele deus antigo. O antigo deus da linhagem real e a besta divina do pássaro vermelhão. Eles se fundiram inesperadamente. Mas isso não é importante. Quando estava prestes a atacar para detê-lo, inesperadamente me senti mal. O que mais ele tem? E neste momento, o demônio antigo Beilo pegou emprestado o momento em que o segundo despertar de Wanglin ocorreu para escapar junto com a tempestade de fogo. Ele não queria mais lutar contra o diabo antigo estava focado em escapar. Eu preciso sair daqui rapidamente e alcançar o reino externo. Eu não posso lutar contra a Tagia. Beilo se sentiu muito amargurado. Ele tinha perdido muito desta vez. Metade de seu antigo corpo espiritual demoníaco foi devorado e, para escapar agora, ele havia quebrado 2 estrelas. Ele se moveu como um raio enquanto avançava diretamente para cima. Os olhos do antigo demônio Tagia se iluminaram. A pessoa que ele absolutamente não podia deixar ir era esse demônio ancestral. Ele simplesmente ignorou Anglin e perseguiu o antigo demônio. Quanto mais tempo passava, melhor controle ele tinha deste corpo. Sua velocidade era agora várias vezes mais rápida do que antes, então ele imediatamente fechou a distância entre ele e o demônio antigo Beilo. Copyright, novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1069 Capítulo 1069 Beilo cerrou os dentes e se moveu, mas Tagia foi ainda mais rápido. Vendo que ele não podia escapar, Beilo cerrou os dentes e uma terceira estrela demoníaca antiga entrou em colapso. Emprestando a força do colapso da estrela, Beilo avançou para o 6º andar e imediatamente travou nas 2 mulheres que escapavam. Seu corpo tremulou e se aproximou das 2 mulheres. Sua garra demoníaca alcançou a garota de rosa. O rosto da garota rosada ficou pálido sem sangue, mas não entrou em pânico. No momento em que a garra do antigo demônio se fechou, a marca do floco de neve entre suas sobrancelhas brilhou. Houve um som de assobio alto e, em seguida, uma tempestade de neve apareceu diante da garota de rosa. No momento em que a mão direita do antigo demônio se esticou, ela colidiu com a tempestade de neve e a garra foi jogada para trás. A garota de rosa sangrou por toda a tempestade de neve e foi jogada para trás. O antigo demônio ficou surpreso, mas não hesitou. Sua mão direita passou e agarrou a bela cabeça da mulher de meia-idade. Graças ao nível de cultivo e feitiço do antigo demônio, a bela mulher de meia-idade ferida que tinha acabado de se recuperar não conseguiu resistir a tudo. A energia demoníaca surgiu em seu corpo e selou completamente todos os seus meridianos. Nesse momento, o demônio ancião Tagia chegou. Beilo não teve tempo para pensar. Enquanto ele segurava a bela mulher, um brilho demoníaco apareceu em seus olhos. Então sua mão esquerda formou um selo e ele apontou para o corpo dela. Cada vez que ele apontava, um fio de energia demoníaca entrava em seu corpo.
Em um piscar de olhos, o corpo da bela mulher estremeceu e os vasos sanguíneos de seu corpo se cruzaram, formando uma grande e estranha runa. No momento em que o demônio ancião Tagia se aproximou, o demônio ancião Beelon jogou a bela mulher. Então seus olhos se iluminaram e ele gritou: transformação do espírito, demônio. Depois que ele falou, todos os vasos sanguíneos de seu corpo explodiram, seu corpo se transformou em uma névoa de sangue e ela morreu. No entanto, uma runa apareceu em seu corpo em colapso e rapidamente absorveu sua carne. Nem mesmo poupou sua alma de origem despedaçada. Depois de absorver tudo, a runa lançou um brilho demoníaco e voou em direção ao 5º andar. Depois que o antigo demônio fez tudo isso, ele sentiu como se tivesse consumido muita energia demoníaca, e as 4 estrelas restantes em seu olho direito estavam turvas. No entanto, ele não tentou mais correr. Em vez disso, ele se virou e olhou para o demônio ancião Tagia com loucura em seus olhos. Esqueça. Vou tentar ganhar mais tempo para que o espírito demoníaco possa escapar. A transformação do espírito demoníaco era o feitiço salvador de vidas dos demônios antigos, e eles não o usariam a menos que não tivessem escolha. Este feitiço tinha uma grande fraqueza, que era que eles tinham que usar um membro do sexo oposto como uma fornalha para ter sucesso. E mesmo que desse certo, a pessoa perderia a maior parte do cultivo e apenas se tornaria um espírito quebrantado. Beelon foi forçado a chegar ao limite e só usou esse feitiço porque viu as 2 mulheres. Nesse momento, a loucura apareceu em seus olhos, e as antigas estrelas demoníacas em seu olho direito giraram rapidamente e então entraram em colapso. 1, 2, 3, 4 estrelas demoníacas antigas brilharam intensamente e todas entraram em colapso. O colapso das 4 estrelas demoníacas antigas fez com que o corpo de Beelon crescesse como um louco, e a loucura em seus olhos ficou ainda mais forte. Ele soltou um rugido feroz. Tagia, mesmo que eu não possa matar você, farei isso de forma que sua posse nunca seja realmente bem-sucedida. Isso tudo porque você me forçou. O demônio ancião Beelon avançou enquanto soltava um rugido. Em seguida, seu corpo tremulou e mudou de 1 para 2, depois para 4, depois para 8. Em um piscar de olhos, o mundo inteiro foi preenchido com a figura do demônio antigo Beelon. Quando ele se aproximou do demônio ancião Tagia, um estrondo estrondoso ecoou. Ele escolheu se autodestruir. Ele morreria apenas para machucar Tagia. O estrondo estrondoso ecoou pelo céu. Todos os avatares do antigo demônio entraram em colapso, formando uma onda de choque destrutiva que se espalhou pelo 5º andar. Todo o 7º andar desabou imediatamente. A garota de rosa revelou raiva, mas não teve tempo para pensar. No momento em que o antigo demônio investiu contra o antigo demônio e explodiu, ela imediatamente correu para o 6º andar. No entanto, antes que ela pudesse ir longe, ela sentiu o impacto inimaginável atrás dela. Quanto ao Anglin, ele estava no 1º andar da caverna, e o grito do pássaro vermelhão ecoou atrás dele. Um fogo invisível o cercou enquanto ele olhava para o túnel que atravessava toda a caverna do Imperador Celestial. Suas mãos se moviam e incontáveis restrições apareciam. As restrições continuaram caindo no poço, e cada restrição causou a queda de uma grande quantidade de pedras. Wang Wei e o Juan saíram e, no momento em que viram Anglin, entenderam sua intenção. Eles não hesitaram e começaram a lançar feitiços no grupo também. Esta terra começou a tremer como se toda a terra dos espíritos demoníacos estivesse sendo afetada. Neste momento, era como se terremotos estivessem ocorrendo na terra dos espíritos demoníacos. Situnan saiu do buraco e praguejou sem parar. Daemenite, que lugar é esse maldito? Depois que eu sair daqui e me livrar desse veneno, terei que entrar no cultivo a portas fechadas. Depois que Situnan saiu e viu o Anglin, ele engasgou, mas soube imediatamente o plano de Anglin. Sem hesitar, ele voou e começou a bombardear o solo com feitiços. O chão começou a tremer ainda mais violentamente. Parecia que toda a caverna do Imperador Celestial estava entrando em colapso. Neste momento, todas as pessoas escondidas no 2º andar voaram para fora. Entre eles estavam Big Ed, os 3 irmãos Shen, Lei Ji, os 2 discípulos da bela mulher de meia-idade e até o mestre Louend. Depois que essas pessoas saíram correndo, quando viram Anglin, ficaram apavoradas e rapidamente se espalharam. Mestre Louend parecia ter adivinhado a intenção de Anglin, mas ele não entendeu. Afinal, ele não tinha experimentado o horror do diabo antigo, nenhum deles sabia que o antigo demônio existia.
Assim que o tremor se tornou ainda mais violento, os olhos de Wang Lin revelaram uma luz estranha. Então suas mãos formaram um selo e de repente ele apontou para o chão enquanto soltava um rugido. O enorme pássaro vermelhão atrás dele soltou um grito e correu para a cova. As chamas infinitas de repente cercaram o pássaro vermelhão e avançaram direto para o poço. Nesse momento, os olhos de Wang Wei estavam injetados, e sua mão formou um selo e um mar monstruoso apareceu. O mar entrou no poço logo após o pássaro vermelhão. O Juan e Situna também usaram seus peletes mais poderosos que seguiram o pássaro vermelhão para dentro do fosso. Nesse exato instante, ondas de energia fria vieram do poço. Era a garota de rosa com incontáveis flocos de neve ao seu redor, e ela estava lutando para sair. À medida que os vários feitiços desciam, os flocos de neve giravam rapidamente e ela mal conseguia sobreviver a todo o perigo. O pássaro vermelhão pousou no poço que penetrou em toda a caverna do Imperador Celestial. Um estrondo alto veio do segundo andar, e quando o resto dos feitiços pousou, a caverna do Imperador Celestial começou a realmente desmoronar. Os estrondos intermináveis encheram o céu e, conforme ecoavam, o solo afundou, vedando a saída. Ele também estava envolto nos feitiços de todos. Sons abafados vinham de baixo, e havia rugidos do antigo demônio. Depois de usar os feitiços, as mãos de Wang Lin continuaram a se mover, e inúmeras restrições surgiram. O Juan também não parou, ela e o Wang Wei também impuseram restrições. Os três eram extremamente rápidos, então uma grande quantidade de restrições caiu sobre a ruína desmoronada. As densas restrições caíram como se estivessem formando uma grande rede. Neste momento, rugidos abafados saíram, e eles estavam ainda mais loucos do que antes. À medida que os rugidos ecoavam, a terra estremeceu ainda mais violentamente. Era como se uma força quisesse sair correndo, como se uma pessoa quisesse sair de dentro e matar toda a vida. As expressões dos cultivadores ao redor que não sabiam sobre o antigo demônio mudaram. Mestre Elohim podia sentir claramente a energia feroz sem fim vindo de baixo, o que o fez tremer. Ele não hesitou e rapidamente colocou as restrições que conhecia. Todos os outros que conheciam as restrições enviaram restrições na tentativa de ajudar. Os rugidos do solo se aproximavam cada vez mais e as vibrações se tornavam cada vez mais fortes, fazendo com que as rochas que enterravam o buraco começassem a desabar. Não há tempo suficiente. Wang Lin cerrou os dentes enquanto dava um tapa na sacola de contenção e tirava o corpo de Qin Shuang. Ele não teve tempo para se preocupar com os sentimentos de Wang Wei ou Juan. Sua mão direita bateu nas costas de Qin Shuang. Isso não era para machucá-la, mas para forçar todo o sangue que ele pudesse de seu corpo sem que ela se dissipasse. Quando sua palma pousou, Qin Shuang imediatamente eliminou uma grande quantidade de sangue. No momento em que o sangue apareceu, Wang Lin o pegou e o transformou em névoa de sangue que cobriu o chão. A energia da origem continuou a jorrar de sua mão e Qin Shuang continuou a tossir sangue. Wang Lin espalhou sangue em todas as restrições aqui. Nesse instante, um som estrondoso e chocante veio do subsolo. Então, uma onda monstruosa de energia diabólica quebrou todas as rochas que bloqueavam o caminho, e o diabo ancião Tagia voou lentamente para cima. No entanto, a energia diabólica que subiu se dissipou como neve derretida no momento em que tocou as restrições. A parte estranha era que havia 4 pessoas por trás do demônio antigo Tagia. O vidente, Lin Qianyu, o mestre do vazio e a estranha criatura humana da piscina funerária celestial destruída. A coisa humana parecia muito gentil e calma enquanto flutuava ao lado de Tagia. Era como se Tagia fosse seu dono. No momento em que Wang Lin viu isso, foi como se um raio o tivesse atingido. Antes, ele não o ligava ao diabo antigo, mas depois de ver isso, ele deu um palpite. Copyright-novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1070. Capítulo 1070. Os deuses antigos tinham serpentes Moongazer em seus corpos, e os demônios antigos tinham algo semelhante. A coisa com forma humana era obviamente isso. Essa coisa não existia antes da morte dos deuses antigos, mas de alguma forma foi liberada durante a luta entre o diabo antigo e o imperador celestial. Depois que ele foi separado, ele de alguma forma entrou no antigo crânio do deus nas profundezas da piscina enterrada celestial. Embora Master Void estivesse atrás do anciente Devil Tagia, ele estava em um estado extremamente estranho. Seus olhos estavam cheios de loucura e havia uma runa em sua testa emitindo uma poderosa energia diabólica. Era obviamente um selo,
Mas Wang Lin podia ver claramente a força vital do mestre Void se dissipando rapidamente. Ele estava à beira da morte. A expressão de Lin Qian o revelou um olhar complexo e ele inconscientemente evitou o olhar de Wang Lin. Ele olhou para o lado e ninguém sabia o que ele estava pensando. O mais imprevisível era, claro, o Alver. A expressão do Alver estava calma, assim como estava quando ele entrou na caverna. Seus olhos estavam claros, como se ele tivesse visto através de tudo. Quando Wang Lin olhou para ele, ele revelou um sorriso. Quando Wang Lin viu o Alvidente e companhia aparecerem, ele soltou um suspiro. Ele sabia que o sangue nas restrições afetaria apenas o antigo demônio Taji e era inútil para todos os outros. No entanto, este era o primeiro andar da caverna do Imperador Celestial, então não foi difícil sair. Mas por alguma razão, ele sempre sentiu em seu coração que havia algo estranho em tudo que ele tinha experimentado agora, mas ele não sabia o que havia de errado. Havia uma dica de que algo ruim estava para acontecer. Quando ele viu Alver atrás do anciente Devil Tagia, aquele sentimento se tornou ainda mais forte. Na verdade, tudo o que tinha acontecido aconteceu rápido demais para ele pensar. Olhando para trás, parecia que tudo o que haviam feito foi forçado pelo antigo diabo. Era como se tudo tivesse sido planejado intencionalmente pelo demônio ancestral. O tipo de sentimento terrível que o Alvidente dava às pessoas cercava o coração de Wang Lin. Ele recuou rapidamente enquanto ponderava. Se tu não ficou de olho em Wang Lin. Quando viu Wang Lin recuar, dirigiu-se a Wang Lin e recuou com ele. Wang Wei e o Juan também fizeram o mesmo. Nesse instante, todos os cultivadores ao redor correram para sair. O Alver revelou um sorriso e então ergueu o dedo e apontou. Houve um flash de gás cinza e o Alver de vestido cinza apareceu. Ele friamente olhou para seu corpo original e soltou um bufo frio, mas então atacou as restrições. A energia da matança sem fim apareceu e atacou as restrições. Estrondosos estrondos ecoaram e as restrições começaram a aumentar. No entanto, as restrições não foram colocadas apenas por Wang Lin, Wang Wei e o Juan também os colocaram. As restrições de Juan eram muito mais poderosas do que as de Wang Lin. Então as restrições aqui não eram algo que o vidente de manto cinza pudesse quebrar facilmente. Isso deu tempo a todos. Enquanto Wang Wei recuava, ele apontou para cima e um pilar de água apareceu e se transformou em um gigante. O gigante acenou com seu gigante primeiro e atingiu diretamente acima, fazendo com que grandes quantidades de pedras caíssem. O Juan não saiu, mas manteve-se à distância, impondo muitas restrições e reforçando sua força. Os olhos de Wang Lin brilharam e sua mão formou selos e ele usou feitiços para atacar o céu com Wang Wei. Os cultivadores ao redor não hesitaram e todos atacaram também. Estrondos estrondosos ecoaram pelo primeiro andar da caverna. E neste momento, no espaço fora da terra dos espíritos demoníacos, os 6 cultivadores do Nirvana Shatterer sentaram-se frente a frente com as mãos formando selos enquanto cantavam. Eles ocasionalmente levantavam os dedos para apontar para o verdadeiro espírito do pássaro vermilhão, o que fazia com que as chamas ao seu redor se tornassem ainda mais fortes. Um momento depois, o verdadeiro espírito do pássaro vermilhão de repente soltou um grito e um mar de chamas se espalhou. As chamas não tiveram efeito sobre os membros da seita divina do pássaro vermilhão, mas elas destruiriam qualquer cultivador ou qualquer poeira que o sentido divino não pudesse ver. Conforme as chamas se espalharam, toda a poeira foi reduzida a nada, deixando apenas uma partícula de poeira que não havia colapsado. Esta era a localização da terra dos espíritos demoníacos. Uma chama começou a arder na única partícula escura remanescente, revelando este local a todos. O verdadeiro espírito do pássaro vermilhão soltou um grito e avançou contra esse grão de poeira. Rumbles intermináveis ecoaram quando o verdadeiro espírito do pássaro vermilhão se chocou contra o selo dessa partícula de poeira. Cada vez que colidia, o selo afrouxava um pouco. Todos os 6 cultivadores do Nirvana Shatterer começaram a usar feitiços para bombardear a partícula de poeira. O selo que foi deixado pessoalmente por King Lin antes do colapso do reino celestial tremeu ainda mais violentamente. Os impactos externos claramente transmitidos para a terra dos espíritos demoníacos, fazendo com que todo lugar tremesse violentamente. Até mesmo as pessoas dentro da caverna sentiram claramente esses tremores. No entanto, ninguém prestou atenção a eles. Enquanto todos atacavam, a barreira entre a caverna do Imperador Celestial e a terra dos espíritos demoníacos desabou de repente. No momento em que a barreira quebrou,
O alvidente de manto cinza rompeu as restrições de Juan. O rosto de Juan estava pálido quando Wang a puxou de volta, e eles avançaram para fora da barreira quebrada. O velho demônio Tajia saiu. Ele então soltou um sorriso sombrio e de repente inalou. De repente, uma energia diabólica sem fim saiu de sua boca e se transformou em dragões negros que rugiam. O segundo irmão dos 3 irmãos Shen foi capturado pelos dragões negros. Havia desespero em seus olhos enquanto era devorado pelo antigo demônio. Wang Lin queria salvá-lo, mas era tarde demais. Uma das discípulas da bela mulher foi pega pelo dragão negro e puxada para trás. Até que Anqin tinha o rosto pálido e estava prestes a ser pego pelo dragão negro. Nesse momento, a garota de rosa coberta pela tempestade de neve chegou e puxou Qianqin em direção à saída. O dragão negro chegou e colidiu com a tempestade de neve, fazendo-a tossir sangue. O tesouro do floco de neve a protegeu de incontáveis ataques e, neste momento, não podia mais resistir a eles. Ele rachou e se estilhaçou. No entanto, a garota de rosa puxou Qianqin e disparou. Big Ed e companhia conseguiram atacar com a ajuda de Situna e Master Olowind, junto com a mulher de prata, que Wang Lin havia tirado de sua bolsa. No entanto, o perigo não acabou. O demônio ancião Tajia deu um passo para fora e sua mão direita impiedosamente estendeu a mão e apertou. Com este aperto, todos que tinham acabado de escapar da caverna para a terra dos espíritos demoníacos imediatamente sentiram uma forte pressão em torno deles. Qianqin tinha um nível de cultivo mais baixo, então ela tossiu sangue e todo seu corpo entrou em colapso. Até a garota de rosa tremeu e seu corpo também desabou. No entanto, havia um tesouro do reino brilhante do vazio em sua alma de origem. Este tesouro brilhou e então sua luz envolveu as almas de origem dela e de Qianqin. No entanto, as almas de origem das 2 meninas ficaram gravemente feridas e, sob a proteção da luz do tesouro, começaram a se fundir. Não eram só os 2. Entre os 2 irmãos Shen restantes, o corpo do terceiro irmão também desabou. Mestre Yi Shen rapidamente salvou a alma de origem de seu terceiro irmão e escapou. Embora o cultivo de Leiji fosse normal, seu corpo físico era muito forte, mas metade de seu corpo entrou em colapso. A outra metade foi salva por Big Ed, que felizmente não sofreu nenhum dano durante este momento de crise. Quanto a Master Olowind e Situna, ambos estavam no estágio do Nirvana Cleancer. Então, embora estivessem gravemente feridos e tossissem sangue, seus corpos não desabaram. No entanto, a expressão de Situna tornou-se estranha. O veneno em seu corpo foi ativado devido aos ferimentos graves. O antigo feitiço do diabo originalmente poderia ter aniquilado todos aqui. O motivo pelo qual isso não aconteceu foi em grande parte devido ao Wang e o Juan. No momento em que o antigo demônio usou o feitiço, eles rapidamente usaram seus próprios feitiços para interferir e resistiram à maior parte do ataque. A razão pela qual fizeram isso foi porque sabiam que havia pessoas aqui próximas de Wang Lin. Eles tiveram que retribuir Wang Lin. Wang Lin também ajudou a resistir a esse feitiço. Ele odiou esse golpe com Wang e o Juan. Ele tossiu sangue e estava extremamente fraco. Sua alma original foi gravemente ferida e começou a se dissipar rapidamente. Embora ele tivesse a energia infinita de origem do fogo dentro de seu corpo, isso não impediu que sua alma de origem se dissipasse. Nem mesmo a armadura de couro do deus antigo poderia fazer muito contra esses ferimentos constantes. Afinal, o inimigo de Wang Lin era um demônio antigo que possuía o corpo de King Lin. Wang Lin não hesitou e pegou a pílula que Wang Wei lhe dera de presente. Ele esmagou a pílula e engoliu. Esta pílula era realmente milagrosa. Sua alma de origem parou de se dissipar e se curou rapidamente. As expressões de Wang Wei e o Juan também eram ruins, e sangue escorria do canto de suas bocas. O casal revelou sorrisos amargos, mas seus olhos estavam cheios de determinação. Wang Lin, nós 2 usaremos nossas vidas para protelar o antigo demônio. Esqueça a ressurreição do professor. Se você tiver a chance no futuro, salve Qin Shuang para nós. A mão direita de Wang Wei alcançou o vazio diante dele e uma rachadura apareceu e então ele puxou Zoe para fora. Nós 2 vivemos por muito tempo entramos na caverna muitas vezes. No entanto, por vários motivos, nunca nos aproximamos. Não esperava que tal coisa acontecesse quando nos aproximássemos. Wang Wei tinha uma expressão complexa. Nesse momento, o antigo demônio Taji saiu lentamente da barreira e olhou para o céu. Havia uma pitada de excitação em seus olhos e ele começou a rir como um louco. Qin Jelin,
King, para me impedir de escapar com sucesso, você fez com que seu corpo não pudesse quebrar nenhuma das restrições na caverna. Mas esse demônio apenas usou uma ilusão, e todas essas pessoas que vieram para salvá-lo quebraram todas as restrições que você definiu para me impedir. O antigo demônio Taji cerrou o punho enquanto olhava para este mundo. A emoção em seus olhos ficou ainda mais forte. Depois que ele falou, os rostos de Wang Wen e Juan de repente ficaram pálidos. Wang Lin ofegou. Ele finalmente entendeu o sentimento ruim que tinha em seu coração. Ele olhou para o demônio antigo e suas pupilas encolheram. Agora, deixe-me mostrar o meu verdadeiro poder. Taji ergueu a mão direita enquanto ria. Seus olhos estavam cheios de uma quantidade louca de sede de sangue. Nesse instante, toda a terra estremeceu e até o céu se distorceu. Uma ilusão apareceu no céu. Era a ilusão de um palácio dentro de um mar de flores roxas. Diabo antigo! Você pode quebrar um dos planos do meu marido, mas você não sabia que, ao sair do plano, você entraria na segunda regra que meu marido estabeleceu para você. Uma voz fria e bela ecoou por todo o mundo. Uma mulher vestida de branco gradualmente saiu do palácio ilusório que apareceu no céu. Flor concubina imperial. Wang Lin de repente olhou para o céu. No mesmo momento, o céu na partícula de poeira onde a terra dos espíritos demoníacos estava se soltou sob os constantes ataques do verdadeiro espírito do pássaro vermilion. Ele pode ser quebrado a qualquer momento. Ao mesmo tempo, uma lei semelhante à mudança entre o dia e a noite em um planeta brilhou na partícula de poeira em que se encontrava a terra dos espíritos demoníacos. Ela chegou durante o nascer do sol,